A presidente do ensino médio, Suzune Inukami, e o vice-presidente Kazuki Hyusen são os alunos mais populares da escola, sempre vistos juntos. Ken Usado, por outro lado, se considera esquecível e anseia por uma vida fantástica. Em um dia chuvoso, suas vidas tomam um rumo inesperado quando um misterioso círculo mágico os transporta para outro mundo. No reino de Linger, eles são convocados como heróis para combater uma ameaça demoníaca iminente. Suzune e Kazuki rapidamente descobrem suas afinidades mágicas, mas a revelação de Ken choca a todos. Ele possui magia de cura rara. Antes de poder processar isso, Ken é levado por Rose, a temível capitã da equipe de resgate, que promete treiná-lo rigorosamente. Enquanto Suzune e Kazuki lidam com seus novos papéis, Ken enfrenta um treinamento intenso, preparando-se para um destino que testará sua coragem e resiliência. Siga-nos através disso enquanto mergulhamos na história completa. Não hesite em deixar na seção de comentários qual anime você quer que recapitulemos para seu entretenimento. A história começa com a presidente do ensino médio, Suzune Inukami, e o vice-presidente Kazuki Hyusen entrando na sala de aula. Aparentemente, eles são os mais populares da escola por motivos óbvios, e os dois estão sempre juntos. Depois da aula naquele dia, Suzune e Kazuki planejam organizar alguns documentos antes de ir para casa. Em outra parte da escola está outro aluno, Ken Usado. Ele é o completo oposto de Suzune e Kazuki. Ele é o menos popular e se vê como a pessoa mais esquecível. Ele está prestes a começar a ir para casa depois de se despedir dos colegas de classe, quando vê um ninho de pássaros no chão com os filhotes gritando por socorro. Ele pega o ninho e, com a ajuda de uma escada, consegue colocar o ninho de volta em um lugar seguro. Na realidade, Ken sempre esperou por uma vida fantástica, mas é o que é. Começou a chover e ele vai até o porta-guarda-chuva para descobrir que seu guarda-chuva sumiu. No entanto, ainda há um guarda-chuva no suporte, mas ele acredita que só causará problemas ao dono se ele pegar o guarda-chuva. Ele decide sentar-se e esperar a chuva diminuir até que ele possa ir para casa. Enquanto está sentado, ele deseja ter magia para ajudá-lo a chegar em casa. Logo depois, Ken percebe que esteve sentado por horas e a chuva não mostra sinais de parar. Ele faz uma expressão de surpresa, e nesse mesmo momento, Suzune aparece. Suzune facilmente percebe que Ken não tem um guarda-chuva, e que este é o motivo de estar preso na escola. Ken fica tímido para responder Suzune claramente, e apenas diz que agora vai para casa. Suzune o impede e diz que seria ruim da parte dela mandá-lo assim. Kazuki também aparece e se oferece para dar a Ken seu guarda-chuva reserva, para que ele possa usá-lo para sair na chuva. Ken fica surpreso ao ouvir isso porque nunca pensou em Kazuki como um cara legal. Eles não conversaram um com o outro, mesmo com o fato de estarem na mesma classe. Ken aceita humildemente o guarda-chuva e agradece aos dois pela ajuda. Suzune então sugere que todos voltem para casa juntos, e isso surpreende ainda mais Ken. Parece que ele está em um verdadeiro mundo dos sonhos. Ele se pergunta como toda a escola vai se sentir quando descobrirem que ele foi para casa com os dois caras mais populares da escola. Ele está tão perdido em pensamentos que não tem ideia de que está falando em voz alta. Suzune e Kazuki ficam surpresos ao ouvir isso, mas Ken rapidamente deixa o assunto de lado. Depois disso, eles começam a voltar para casa, e Ken aproveita a oportunidade para perguntar aos dois se estão namorando. Os dois se viram e perguntam por que ele fez essa pergunta, e ele responde que as pessoas estão sempre comentando sobre isso, e foi por isso que ele perguntou. Os dois responderam que apreciavam o fato de ele ter perguntado diretamente, em vez de falar pelas costas. Suzune então diz a Ken que ela e Kazuki não estão namorando. Eles tendem a passar muito tempo juntos porque ambos fazem parte do conselho estudantil. Eles continuam a caminhada para casa, e Suzune aproveita a oportunidade para perguntar a Ken quais são seus planos depois da escola. Ken ainda não tem um plano, e o mesmo vale para Suzune. Ela até sente que não está onde deveria estar. Suzune e Kazuki param de repente quando ouvem o som de um sino. Os dois ficam surpresos que Ken não está ouvindo o som como eles. O sino começa a ficar mais alto, mas os dois não têm ideia de onde o som está vindo. De repente, um círculo mágico amarelo brilhante se abre sob seus pés. Eles começam a se perguntar para que serve o círculo, mas Ken diz que o círculo é provavelmente um portal para outro mundo. Suzune parece estar encantada ao ouvir isso, e ela se pergunta se haverá heróis e demônios no mundo para onde estão indo. A força do círculo fica mais forte e eles são sugados para o portal mágico. Ao acordarem, eles se encontram em uma sala do trono. Há um rei, uma sacerdotisa e guardas olhando para eles. Kazuki e Ken parecem incomodados com isso, ao contrário de Suzune, que está feliz por estarem em outro mundo. Kazuki fala alto e exige saber o que fizeram com eles e o propósito de estarem lá. Um dos guardas quer calá-lo por desrespeitar o rei, mas o rei o impede. O rei então decide se apresentar e também conversar com o trio de maneira calma. O nome do homem é Lloyd Vulgas Linger, e ele é o rei de Linger. Ele lhes diz que foram convocados para o reino de Linger para servir como heróis. Suzune ouve isso e fica empolgada porque é exatamente o que ela quer. Lloyd lhes diz que eles foram atacados pelo Rei Demônio e seus exércitos há 2 anos. A nação conseguiu repelir os inimigos, mas o exército demoníaco tem se fortalecido ainda mais desde então.
Não há como saber quando os demônios atacarão, e é por isso que eles convocaram os heróis como precaução. Kazuki se levanta furioso e repreende o rei por trazê-los ao mundo de fantasia sem o consentimento deles. Eles têm uma família em casa, e ele tem certeza de que suas famílias ficarão preocupadas com eles. Ele quer que o rei os envie de volta, mas o rei diz que a convocação só funciona em uma direção. Eles só podem ser convocados, não retornados. Que diabo, cara. Kazuki ouve isso e fica ainda mais zangado. Ele tenta dar um passo mais perto do rei, mas é parado pelos guardas. O rei então se levanta de seu trono, caminha em direção ao trio e se curva para eles. Ele pede desculpas pelo mal entendido e garante que encontrará uma maneira de enviá-los de volta assim que conseguirem derrotar o rei demônio e seu exército. A sacerdotisa e os guardas na sala também se curvam para o trio em solidariedade ao seu rei. Ao ouvir isso, Suzune aceita a oferta para serem heróis, mas se pergunta por que eles são chamados de heróis quando não sabem nada sobre eles. O rei então pede à sacerdotisa, Welsi, que explique as coisas para eles. Welsi explica que o círculo de invocação é projetado para selecionar o indivíduo mais capaz. Ela pergunta se eles ouviram sinos tocando antes de serem invocados, e eles dizem que sim. No entanto, eles percebem que Ken não ouviu os sinos antes de serem convocados. Ken fica surpreso ao ouvir isso, e ele se pergunta se foi apenas arrastado para a confusão deles porque estava com eles. O Elsie então diz que é hora de medir suas habilidades mágicas e o tipo de magia que possuem. Ela os leva para uma sala que contém uma bola de cristal capaz de fazer o que eles querem fazer. Suzune é a primeira a se aproximar da bola, porque ela está mais empolgada com tudo o que está acontecendo, enquanto os outros dois ainda estão tentando entender sua nova vida. Suzune toca a bola, e ela fica amarela. O Elsie explica que sua afinidade para a magia é muito forte, e o tipo de magia que ela possui é magia do trovão. Suzune fica ainda mais animada ao ver isso. Depois disso, Kazuki avança para tocar na bola, e ela fica branca quando ele faz isso. O Elsie diz que o tipo de magia que ele possui é magia de luz, e isso pode ser usado para dissipar o mal. O tipo de magia é bastante raro, ela diz. Depois disso, Ken se aproxima para tocar na bola e verificar o tipo de magia que ele possui. Ele se pergunta se terá algum poder mágico e, se tiver, quer usá-los para ajudar Kazuki e Suzune. Ele toca e a bola fica verde. No momento em que isso acontece, o Elsie fica totalmente chocada. O Elsie imediatamente agarra Ken, puxa-o para fora da sala e diz aos dois para esperarem na sala. Ela leva Ken para a sala do trono, onde conta ao rei que a bola ficou verde quando Ken a tocou. O rei ouve isso e também grita surpreso. O Elsie está prestes a revelar o tipo de magia que Ken possui quando o rei diz para ela não o fazer. Ele fala sobre tirar Ken do palácio com urgência. Ken começa a se perguntar por que eles querem levá-lo para outro lugar. Ele supõe que eles estão agindo dessa maneira porque ele é perigoso. Ele pergunta se existe mais alguém que possui o mesmo tipo de magia que ele, e o rei responde que sim. Ele diz que há alguém que possui a mesma magia que ele e está prestes a dar mais detalhes quando uma mulher abre a porta. Todos na sala do trono ficam paralisados de medo ao vê-la. O nome da senhora é Rose, e o rei acha que ela estava de folga no dia. Rose diz que veio perguntar como foi o ritual de invocação. O rei rapidamente diz que os heróis estão na sala do trono, e que a invocação foi um sucesso. Rose se apresenta a Ken como a capitã da equipe de resgate do reino. Apenas olhar para Rose causa arrepios na espinha de Ken, e ele a vê como alguém que termina pessoas em vez de salvá-las. Após a introdução, Rose se despede do rei e começa a sair. O rei suspirou de alívio ao ver isso e disse a Ken que teria um quarto preparado para ele mais tarde. Ken está curioso sobre a natureza de sua magia e pergunta ao rei o que significa a bola ficar verde. Rose está prestes a sair quando ouve isso, mas imediatamente para e se vira. O rei está dominado pelo medo enquanto Rose caminha em direção a Ken. Ela diz ao rei que vai levar o menino, mas o rei diz ao Elsie para afastar Ken de Rose. O Elsie segue o rei e usa sua magia para colocar uma bolha ao redor de Ken. Ela o expulsa do quarto e do palácio, mas Rose corre atrás dele com sua super velocidade. Ken está flutuando no céu, mas Rose pula atrás dele e ele desfaz a bolha ao redor de seu corpo com socos poderosos. O rei e seu povo correm para fora do palácio para ver isso, mas é tarde demais porque Rose já pegou o garoto desavisado. Ela diz ao rei que assumirá o treinamento do garoto e garante a ele que transformará Ken em um usuário completo de magia de cura. Isso então revela que a cor verde é a afinidade de Ken com magia de cura. O rei tenta dizer a Rose que Ken só foi arrastado para isso, mas ela não está pronta para ouvir isso. Ela leva Ken junto enquanto se afasta do castelo. Mais tarde, Kazuki e Suzune ficam sabendo do sequestro de Ken. Eles acreditam que ele está em perigo, mas o Elsie os assegura que ele não será morto ou algo parecido. O Elsie explica que Ken foi levado para a equipe de resgate que está logo além do castelo. Ela diz que usuários de magia de cura são muito raros, e este é o motivo pelo qual Rose quer treiná-lo, porque ela própria é uma usuária de magia de cura. Suzune não vê problema nisso, mas o Elsie diz que os métodos de Rose são o problema. Eles são um tanto quanto não convencionais, e os subordinados que ela produz são assustadores. Enquanto isso, Rose e Ken chegaram à casa da equipe de resgate. Rose chama seus subordinados e diz para darem as boas-vindas a Ken. Ken fica apavorado quando vê os subordinados de quem ela está falando. Eles parecem absolutamente assustadores e parecem ser pessoas que não batem bem da cabeça. Os garotos começam a se apresentar para Ken.
Os meninos se apresentam da seguinte forma: a Ken, Mil, Alec, Gomo e Good. Rose informa aos meninos para tratarem Ken bem e não o assustarem. Ela diz a Ken que os meninos que ele está vendo não são usuários de magia de cura. Ela está apenas treinando-os como seus subordinados. Existem outros usuários de magia de cura, mas eles estão trabalhando em outro lugar. Rose conta a Ken sobre seus planos de impor um treinamento rigoroso nele. Ela o surpreende quando diz que o treinamento começa no dia seguinte. Ela se retira para o quarto depois de dizer isso, mas antes de ir, Ken é informado que ele irá compartilhar o mesmo quarto com Tong. Naquela noite, Ken deita na cama e espera que tudo vá bem. Rose também está em seus aposentos e mal pode esperar para ver como as coisas vão acontecer com o novo usuário de magia de cura que veio de outro mundo. No dia seguinte, Ken acorda esperando que tudo tenha sido um sonho. Infelizmente, ele percebe que ainda está no mundo da fantasia, e é tão real quanto possível. Ele ainda está no quarto quando Tong vem para lhe dizer que ele tem visitantes. Ele sai para encontrar Kazuki e Suzune do lado de fora. Os dois estão vestidos com os uniformes brancos de heróis. Kazuki expressa seu alívio por Ken estar bem, pois ficaram preocupados quando souberam que ele havia sido sequestrado. Ken agradece a eles pela preocupação e diz que está vivo e bem, mas se lembra de que deve começar o treinamento naquele dia. Isso é um verdadeiro desânimo para ele quando se lembra de como Rose parece assustadora. Kazuki diz que decidiu fazer o seu melhor no mundo da fantasia também. Suzune e Kazuki pedem a Ken para fazer o seu melhor também. Os dois também começarão o treinamento naquele mesmo dia. Depois de ver como ele está, eles se despedem e voltam para o castelo. Enquanto eles saem, Ken pensa consigo mesmo sobre a necessidade de ficar mais forte para poder ajudá-los em suas tarefas. Logo depois, Rose abre a porta e Ken supera o medo quando a vê. Ela diz a Ken que ele não está na prisão e é livre para receber visitas. No entanto, ele só pode fazer isso quando não estiver em treinamento. Ela joga um diário para ele e diz para escrever suas atividades diárias e rotinas de treinamento no diário. Tudo o que ele sente também deve ser escrito no diário, ela diz. Em seguida, ela diz para ele se preparar porque seu treinamento começará imediatamente após tomarem o café da manhã. Após o café da manhã, Rose e Ken começam o treinamento. O primeiro exercício é Rose dizer a Ken para colocar a mão no peito. Ela pergunta a ele o que ele sente após alguns minutos com a mão no peito. Ele diz que sente uma espécie de calor vindo do peito, e Rose informa a ele que o que ele está sentindo se chama mana. Rose o avisa que sua próxima tarefa será tentar extrair o mana do corpo. No entanto, ele deve se concentrar em sentir o mana por enquanto. Ela lhe dá um livro para ler onde ele pode aprender informações básicas sobre o mundo e outras coisas. Ken fica surpreso com isso e diz que ainda não consegue ler a língua do mundo. Rose o incentiva a não se preocupar com isso e apenas abrir o livro. Ele faz isso e ao abrir percebe que pode realmente ler o livro. Rose informa a ele que os heróis convocados sempre têm magia de tradução lançada sobre eles. Ela mostra a ele a nação Linger no mapa, e também mostra o território demoníaco. Quem pode ver que o território demoníaco está mais perto de Linger do que as outras nações. Rose explica que essa proximidade é a razão pela qual os demônios atacam Linger antes de qualquer outra nação. Eles são praticamente vizinhos. Rose diz a ele para ler o livro para aprender sobre as nações, raças e outras coisas. Após dizer isso, ela sai. Ken está aliviado porque seu treinamento é tão difícil quanto ele pensava que seria. No dia seguinte, Rose intensifica a rotina de treinamento de Ken, dizendo-lhe para começar a correr pelo campo. Ken segue a ordem dela e começa a correr, mas Rose não o deixa descansar, mesmo quando suas pernas estão dormentes. O treino continua assim no terceiro dia, e quando o músculo de Ken fica dolorido, forçando-o a cair no chão, Rose o cura e diz para ele continuar correndo. Ken não tem escolha a não ser começar a correr novamente para evitar ser morto por Rose. Ken planeja insultar Rose em seu diário. Esse é o único lugar onde ele pode fazer isso, então ele planeja fazê-lo da melhor forma possível. No quarto dia de treinamento, Ken é integrado à equipe e ele começa a treinar com eles, mesmo que ele não esteja nem perto do nível deles. O resto da equipe sempre passa correndo por ele, como se ele não estivesse se movendo. Rose está sempre lá, zombando de Ken, mas Ken não tem disposição para responder a ela. A única coisa que ele pode fazer é continuar zombando dela em seu diário. Ken continua o treinamento diário de costume, e no sexto dia, ele cai no chão enquanto está correndo. Este é o momento em que ele percebe uma luz verde brilhando em sua mão. Ele descobre que a luz é a luz da magia de cura, mas ele não tem planos de usar a luz ainda. A partir do sétimo dia, Rose se torna mais dura do que era antes. Ela começa a chutar Ken pelo campo de treinamento, forçando Ken a assumir que a dama viu tudo o que ele disse sobre ela em seu diário. Este mesmo tratamento continua até o nono dia. Rose chuta Ken e ele bate com a cabeça em uma pedra. É quando ele subconscientemente usa a luz da magia de cura para se curar. Ele percebe que pode realmente se curar em intervalos e considera a magia de cura essencial. Essa nova descoberta o torna mais sério com seu treinamento do que era antes. No 10º dia, ele consegue manifestar a magia de cura sempre que quer e agora pode correr por horas sem se cansar. Sempre que ele quer se sentir cansado, ele apenas se cura e continua correndo. Ele continua a treinar mais forte por causa de seu desejo de ajudar Kazuki e Suzune quando eles precisam dele. No 11º dia de treinamento, Rose percebe que Ken está se acostumando a correr e muda sua programação de treinamento. Agora ele precisa fazer flexões. Ele pode continuar fazendo isso por muito tempo porque ele simplesmente se cura sempre que suas mãos ficam doloridas ou dormentes. Enquanto ele está treinando, Rose lhe diz a importância de treinar bastante. Ela diz que Ken precisa ser capaz de correr muito rápido quando estiver no meio da batalha.
Ele deve ser capaz de correr mais rápido que os inimigos para que possa salvar seus amigos quando chegar a hora. Quanto mais rápido ele puder correr, mais rápido e eficientemente ele pode salvar seus camaradas. No 12º dia, Ken já está combinando corrida com flexões de braço, e ele consegue fazer isso com bastante facilidade. Seu corpo agora parece mais leve e ele não parece sentir nada ao participar de qualquer uma dessas sessões de treinamento. No entanto, Rose adiciona pesos ao corpo de Ken no dia seguinte para dificultar as coisas para ele. Os pesos em seu corpo parecem realmente pesados, mas ele não tem escolha a não ser continuar correndo com eles. No 14º dia, seu almoço desaparece e ele descobre que Tong é o culpado. Ele fica com raiva e corre atrás dele. Ele se esquece que está com os pesos e não o sente enquanto corre atrás de Tong. Com isso, ele também se acostuma com os pesos. No dia 21, Kazuki, Suzune, a princesa Celia e o chefe dos cavaleiros, Siglis, vêm à base da equipe de resgate para verificar Ken. Os 4 ficam surpresos ao encontrar Ken levantando um grande tijolo colocado em suas costas por Rose. Para piorar, Rose também está sentada no bloco. Ken acaba respondendo para Rose e isso a deixa irritada. Ela pega mais um tijolo e adiciona ao que ele já está levantando. Isso parece muito pesado para Ken no início, mas ele consegue curar seu corpo e imediatamente se acostuma ao enorme peso dos tijolos. Rose fica impressionada com isso e diz que Ken já está se tornando o tipo de homem dela. Ela planeja levá-lo lá mais cedo do que o previsto se ele continuar do jeito que está. Suzune, que está de pé à distância, já está se apaixonando pelos músculos de Ken. Siglis se aproxima de Rose e a segura pelo colarinho. Ele a repreende e diz que ela está sobrecarregando Ken. Ele afirma que Rose está apenas destruindo o brilhante futuro que Ken tem. Rose então diz a ele que está treinando Ken tão duro porque quer que ele seja seu braço direito, e ele deve ser capaz de lidar com problemas tão difíceis se quiser se qualificar como seu braço direito. Rose está impressionada que Ken tem treinado duro sem desistir, além do fato de ele ter conseguido sobreviver ao seu treinamento durante todo esse tempo. Rose então diz ao Ken para fazer uma pausa no treino para que ele possa se encontrar com os amigos. Siglis então diz a Kazuki e Suzune para levarem Celia enquanto ele conversa com Rose. Ken e seus amigos se afastam e sentam-se debaixo de uma árvore para conversar. Ao chegarem lá, ele descobre que a garota com eles é a princesa, e seu nome é Celia. Ele imediatamente se ajoelha e se curva para a garota, mas Celia diz a ele que não há necessidade de ser tão formal. Suzune sorri ao ver isso e diz que Kazuki agiu exatamente como ele na primeira vez que viu Celia. Celia então revela a torta que trouxe para eles, e enquanto comem, Kazuki aproveita o tempo para contar a Ken sobre suas próprias experiências no castelo. Ele diz que Siglis tem ensinado a eles como usar a espada, e o Elsie tem sido responsável pelo treinamento de magia. A vantagem disso é que Siglis e o Elsie se preocupam com o bem-estar deles. Eles podem descansar a qualquer momento que se sentirem cansados para evitar a fadiga. Por outro lado, Rose é muito brutal e não se importa em estressar Ken. Ken está prestes a pegar mais uma porção de comida quando Suzune usa isso para dar uma boa olhada nos abdômenes de Ken. Ela já está apaixonada pelos músculos e abdômenes de Ken. Ela quer tocá-los muito, e acha difícil se controlar para não fazer isso. Suzune volta a si quando Kazuki começa a falar sobre outra coisa. Ken então diz que já se adaptou à vida no mundo de fantasia. Ele queria fugir quando chegou aqui, mas agora está acostumado com as coisas. As sessões de treinamento também têm sido divertidas, e ele acredita que a vida não é tão ruim no mundo de fantasia. Suzune está impressionada com ele, e diz que ele já encontrou seu lugar no mundo de fantasia. Ken não vê as coisas da mesma forma que os dois veem. Ele diz que é apenas teimoso o suficiente para não desistir. Ele sabe que Kazuki e Suzune lutarão como heróis um dia, e ele quer estar lá para apoiá-los, não importa o que aconteça. Suzune fica muito corada, e diz que mal pode esperar pelo dia em que Ken aparecerá para salvá-la. Logo em seguida, Tong aparece para informar Ken que seu almoço está pronto. Isso imediatamente provoca Ken, porque a memória do Tong comendo seu almoço ainda está fresca em sua cabeça. Ele se levanta parecendo todo perigoso, e Tong fica chocado ao ver que Ken não esqueceu o que aconteceu. Ken avança em direção a Tong, e Tong também decide esperar por ele. Rose não está por perto, então ele quer usar isso para lidar com Ken. No entanto, parece que Ken agora é mais resistente do que parece, pois ele é capaz de enfrentar Tong de igual para igual. Enquanto estão no meio desta batalha, Kazuki percebe que Ken aceitou a vida no mundo da fantasia, e esta agora é a sua rotina diária. Ele também quer ficar mais forte e se levanta para sair e treinar. Suzune concorda com ele, e Celia junta-se a eles para que possam voltar juntos ao castelo. Naquela noite, Ken relembra tudo o que Suzune disse e percebe que ela está realmente dizendo a verdade. Seu corpo mudou muito, mas ele não esteve tão ocupado a ponto de não perceber isso. Ken está impressionado com o corpo que tem agora, mas espera ter a força mental para igualar ao corpo que tanto tempo dedicou a construir. No dia seguinte, Rose joga uma bolsa para Ken e informa a ele que eles vão sair. Tong e os outros dizem que finalmente é hora de Ken ter um gostinho do mundo exterior. Ken pega a bolsa e segue Rose. Eles chegam ao portão da cidade e Rose não perde muito tempo convencendo o guarda no portão de que ela tem negócios fora da cidade. Parece que a aparência de Rose sozinha é suficiente para incutir medo nas pessoas. Ken continua a segui-la até chegarem a uma floresta conhecida como a Escuridão de Linger, que está cheia de monstros. Ela lhe diz para entrar na floresta e não voltar até que ele casse um grande urso pardo. Ken fica chocado ao ouvir isso, e decide protestar contra essa decisão. Aparentemente os Grizzlies têm que viver nada menos do que 100 anos antes de se tornarem grandes Grizzlies.
Isso simplesmente significa que os grandes ursos pardos estão no topo da cadeia alimentar e também são muito fortes. Ken tenta lembrar a Rose que tudo que ele tem feito é correr e que ele não passou por nenhum treinamento de luta. Tudo isso parece barulho e desculpas para Rose, porque ela já tomou sua decisão. Rose percebe que Ken está perdendo seu tempo, e ela o agarra. Rose então joga Ken na floresta para enfrentar seu novo teste e ver se ele sairá vivo. Enquanto Ken desce em direção ao chão, ele espera não morrer de uma queda tão longa. No entanto, ele percebe que tem o poder de se manter vivo. Ele ativa sua magia de cura e cai através dos arbustos e árvores. As feridas dele continuam sendo curadas pela sua magia. Ao fazer isso, ele consegue chegar ao chão sem um único ferimento em seu corpo. Agora ele está na floresta e não há outra escolha a não ser fazer o que Rose o mandou fazer. Ele começa a imaginar as maneiras de derrotar o grande urso pardo. Ele está falando sobre isso quando um grande urso pardo aparece de repente atrás dele. Isso é inesperado, e Ken sai correndo antes de se tornar jantar de urso. O urso o persegue enquanto ele continua correndo para salvar sua vida. Todo o treinamento que ele fez obviamente valeu a pena, pois ele consegue se distanciar do urso. Ele começa a pensar em parar e enfrentar o urso. Ele está prestes a colocar esse pensamento em prática quando dois ursos azuis aparecem do nada e se juntam ao grande urso pardo. Sem pensar muito sobre isso, Ken sabe que definitivamente não é páreo para o trio e começa a correr novamente. Ele vê uma abertura na frente dele e ouve sons vindo de lá. Ele reconhece isso como água e acelera o passo. Ele atravessa na abertura e se vê diante de uma cachoeira. Sem pensar duas vezes, ele salta do chão e pula na água. Os ursos não podem segui-lo na água e ficam na beira do penhasco para garantir que não haja sinal de Ken antes de voltarem para partir. Ken segue a correnteza da água e finalmente emerge quando é seguro. Ele tira a roupa, a seca e se abriga no galho de uma árvore. Ele verifica a mochila que Rose deu a ele para descobrir que a única arma na mochila é a única faca que Rose colocou lá. Há alimentos lá, mas não há nada com que Ken possa acender uma fogueira. Ele pensa em sua missão de derrotar o grande urso, e isso lhe parece um tanto impossível. No entanto, ele decide contar sua sobrevivência no primeiro dia como uma vitória. Ele registra o primeiro dia marcando uma árvore com sua faca. Depois de fazer isso, ele vai dormir. No dia seguinte, ele acorda, se veste, pega sua faca e sai. Ele sabe que a melhor coisa que pode fazer é aprender sobre seu inimigo. Enquanto se afasta de sua base, ele marca as árvores ao longo do caminho para acompanhar de onde está vindo. Logo encontra uma árvore com arranhões, e imediatamente supõe que os arranhões foram feitos por ursos, o que significa que estão próximos. Ele está pensando nisso quando ouve um farfalhar no arbusto atrás dele. Ele imediatamente se arma e se vira para verificar o perigo. Nesse momento, um coelho sai do arbusto parecendo todo inocente. O coelho se aproxima de Ken, e Ken pergunta se ele está machucado, ao que o coelho responde que sim. Ken fica surpreso ao descobrir que o coelho pode realmente ouvi-lo. Ele examina o coelho e encontra um corte na perna dele. Por pura bondade, Ken cura o coelho para que ele possa ir embora. Depois de curar o coelho, Ken continua o que estava fazendo, apenas para descobrir que o coelho está realmente seguindo-o. Ele tenta dizer ao coelho para ficar longe porque está rastreando alguns monstros assustadores, que podem ser perigosos para ele. No entanto, o coelho se recusa e continua a segui-lo. Em algum momento, Ken percebe que o coelho pode saber onde o grande urso pardo está localizado, e ele pergunta se ele sabe. O coelho confirma isso e começa a guiar Ken na direção certa. O coelho leva Ken para a toca do grande urso pardo, onde ele descobre que os dois ursos azuis são na verdade a família do grande urso pardo. Ele observa os ursos por um momento e decide fazer uma pausa para beber água. Ele vê um lago em que a água parece estranha, mas ele não tem escolha a não ser beber. Após isso, ele continua a monitorar os ursos. Mais tarde, Ken começa a se contorcer de dor intensa e percebe que a água é a causa do problema. Ele tenta usar magia de cura, mas ela não funciona imediatamente como faz em ferimentos. A magia não está funcionando como deveria porque não é uma ferida, mas um veneno. Depois que ele finalmente se recupera do envenenamento, o coelho o leva a um lago onde ele pode conseguir água limpa e potável. Ele prova a água e descobre que ela é realmente boa. Neste momento, o coelho sente algo e pula na árvore de medo. Ken se pergunta o que há de errado com o coelho, mas decide se juntar a ele na árvore. Ele sabe que o coelho não estava nem mesmo com medo assim quando estava com o urso. Ele facilmente conclui que seja lá o que for que assuste o coelho. De fato será perigoso. Segundos depois, uma cobra branca gigante aparece do arbusto, e isso é suficiente para arrepiar Ken. Só de olhar para a serpente, ele sabe que ela está no topo da cadeia alimentar dentro da floresta. Ele consegue se manter firme até que a cobra vá embora. Já se passaram 4 dias desde que Ken está na floresta e ele não consegue se livrar da sensação de que a cobra pode estar em qualquer lugar. Ele continua a observar o grande urso pardo e sua família para ver como eles operam e o que fazem. Ele está começando a se apaixonar pela família de ursos fofos, mas assustadores. No entanto, ele sabe que não tem escolha a não ser eliminá-los para poder cumprir a ordem de Rose. Ele então decide que irá atrás do urso no dia seguinte, porque já sabe como proceder. No dia seguinte, ele está preparado para ir, mas o coelho o impede, e ele decide ouvir o coelho já que está chovendo. Na manhã seguinte, Ken se prepara para sair na tentativa de eliminar o grande urso pardo. Ele está ansioso para fazer isso porque acredita que tem o que é preciso para realizar a tarefa. Logo chega a toca do urso apenas para encontrar o corpo do grande urso pardo e sua companheira no chão.
No entanto, não há vestígios do bebê em lugar algum. Ele começa a se perguntar o que aconteceu com o urso, e a única explicação que ele tem é que os ursos foram mortos pela cobra gigante que ele encontrou antes. A cobra não os comeu, o que significa que ela só os matou por diversão. Nesse momento, o urso bebê sai de seu esconderijo e começa a lamentar a perda de seus pais. Ken está de coração partido ao ver o ursinho sofrendo e decide vingar seus pais por ele. Ele diz ao ursinho para esperar na caverna e sai em busca da cobra gigante. De volta para casa, Kazuki e Suzune vão verificar Ken, apenas para descobrir por Tong que ele está fora nos últimos 10 dias. Eles são informados de que Ken está sendo treinado por Rose. Rose é quem decide tudo, mas até mesmo ela não está disponível. Kazuki está seriamente preocupado com Ken porque sabe que 10 dias é muito tempo para estar sozinho na floresta. Suzune acalma ele e diz que Rose foi quem o encorajou a fazer isso, e ela definitivamente sabe o que está fazendo. Suzune também acredita que Ken voltará para casa em segurança. Logo depois, Ken termina o treinamento e ele também fez uma lança com um pedaço de pau. Ele então diz a Ken para levá-lo até onde a cobra está, e ela pode então fugir depois de fazer isso. O coelho concorda com isso e começa a se dirigir para onde a cobra está, enquanto Ken o segue por trás. Eles logo encontram a cobra gigante, mas Ken fica surpreso ao ver o urso bebê lutando com a cobra. Ele se lembra de ter dito ao urso para ficar na toca, mas aparentemente o urso está fervendo de raiva pela morte de seus pais. Ken sabe que a cobra é, em última análise, perigosa, mas ele avança em direção à cobra com a confiança de que nada é mais assustador do que Rose. Ele erra seu primeiro golpe contra a cobra, e Ken também tem sorte de ter escapado de um golpe mortal da cobra. Ele usa esse erro para empurrar sua lança no olho direito da cobra, mas a cobra reage rapidamente e empurra Ken para longe com seu corpo antes de acertar uma árvore. Ken ativa sua magia de cura para assegurar-se de que não está ferido. Ele conseguiu danificar a cobra e agora só precisa continuar e terminar o trabalho. Ele pega sua faca e decide atacar pelo lado direito da cobra, que já está cego. No entanto, a cobra o engana para que venha totalmente pela direita, e usa isso para lançar um ataque surpresa. A cobra agarra Ken pelo braço e ele grita de dor. Ken então se lembra de que está segurando sua faca dentro da boca da cobra. Ele consegue empurrar a faca para cima para que a cobra o solte. Ele se solta da cobra, mas começa a ficar tonto por causa do veneno da cobra. Ele conseguiu descobrir como se livrar do envenenamento quando foi envenenado pela água do lago. Tudo o que ele precisa fazer é se curar de dentro para fora, e é exatamente isso que ele faz. Ele volta à sua consciência normal e vai atrás da cobra novamente. Desta vez ele tem o urso apoiando-o. O urso também ataca a cobra, dando a Ken a chance de chegar à cabeça da cobra. Ele desfere um golpe fatal na cabeça da cobra, e antes que a cobra possa reagir, Ken puxa a lança no olho direito dela e a empurra na cabeça da cobra. A cobra se contorce de dor e finalmente cai no chão. Ken está deitado ao lado da cobra, respirando muito pesadamente. Ele está feliz por ter derrotado a cobra e o urso aparece ao seu lado. Ken diz ao urso que está usando toda a sua mana para neutralizar o veneno em seu corpo, o que significa que ele não poderá curar o urso por enquanto. Nesse momento, a cobra gigante se levanta novamente. Ken já está paralisado e não há nada que ele possa fazer. Ele se pergunta como a cobra não está morta, mas atualmente ele não tem meios de contra-atacar. Até o urso tenta arrastá-lo para longe, mas não é forte o suficiente. A cobra avança em direção a eles com toda a força, e Ken sabe que não há escapatória. Ele começa a pensar em Suzune, Kazuki e Rose. Nesse momento, ele percebe que Rose foi a causadora de tudo isso. Ele grita de dor enquanto chama Rose de nomes ridículos. A cobra está prestes a acabar com ele quando Rose aparece do nada e desfere um golpe devastador na cabeça da cobra, matando-a. Ken fica surpreso ao ver Rose, e também se pergunta como ela chegou bem na hora certa. Ela então revela que o coelho contou-lhe tudo. Acontece que o coelho é o animal de estimação dela, e seu nome é Kukuru. Kukuru só finge estar ferido para ganhar a confiança de Ken. Rose esteve por perto o tempo todo, esperando o momento certo para intervir. Ela então diz a Ken que a cobra gigante foi criada pelo exército do Lorde Demônio. A cobra conseguiu escapar durante a primeira invasão, e é por isso que fez da floresta seu lar. Rose está surpresa que a cobra seja poderosa o suficiente para derrubar o Grande Grizzly. O Grande Grizzly é tão forte que um grupo de elite falha em derrubá-lo. Ken fica surpreso ao ouvir isso, e ele pergunta a Rose por que ela irá mandá-lo caçar uma fera dessas. Rose então diz a ele que a missão dele nunca foi derrotar o urso. Ela só queria ver o quão forte Ken se tornou. Ele também usou esta oportunidade para ganhar experiência lutando contra um inimigo mais forte do que ele. Rose está impressionada com Ken e diz que está disposta a mantê-lo. Rose percebe que o urso bebê gostou do Ken, e ela sugere que o urso vá com eles. O urso também estará carregando Ken em suas costas. Com isso, eles se preparam para voltar para casa. Rose se vira para Ken e diz a ele que ouviu todos os insultos que ele lançou sobre ela. Ela promete puni-lo por isso. Rose então diz em voz alta que está impressionada com Ken. Ela revela que Ken passou no teste que foi lançado a ele. Ela então informa Ken que ele agora é digno de ficar ao lado dela no campo de batalha.
Isso ocorre porque os outros dois curandeiros nunca atingiram o nível que ele alcançou em termos de dedicação e coisas do tipo. Rose então diz a Ken para se preparar para o que está por vir, pois ela está confiante de que o exército demoníaco já está preparado para um ataque. Enquanto isso, o Rei Demônio e seu exército estão se preparando para atacar Linger. Rose então informa Ken que ele estará com ela no campo de batalha. Eles estarão na linha de frente juntos, e Ken será seu braço direito. Ken pergunta sobre Tong e os outros, e Rose revela que há 2 outros curandeiros, mas suas tarefas são diferentes. Rose instiga Ken a se preparar antes que o tempo acabe. Ken olha para a palma da mão e se pergunta se realmente foi feito para suportar algo assim. Agora no Reino dos Demônios, o Rei Demônio é visto conversando com um de seus comandantes, a Mila. Ele pergunta a ela como os preparativos têm sido até agora, e ela revela que o exército já está pronto. Ela assegura ao rei que eles começarão seu avanço em breve. O Rei Demônio quer que a segunda invasão seja muito melhor que a primeira, mas ele também diz a Mila que não espera que ela lute até a morte. Após essa discussão, a Mila sai da sala do trono. Ele encontra Hiralok, conhecido como o Doutor Demônio. Hiralok fica corado e diz que a Mila deveria tentar chamá-lo pelo seu nome verdadeiro, e não pelo apelido. A Mila está prestes a sair quando o Doutor Demônio a para e diz que acabou de completar um protótipo de uma das bestas demoníacas, e ele quer que a Mila venha conferir. Ele leva a Mila para o laboratório, onde mostra a ela uma cobra gigante como a que Ken e Rose derrotaram na floresta. Ele diz que o nome da serpente é Baldina, e ele é o protótipo 72. A Mila resmunga, e lembra a ele que o protótipo 71 fugiu depois de ser ferido por Siglos durante a primeira invasão. O Dr. Demônio então assegura a Mila que o protótipo 72 é muito mais forte que seu predecessor. A Mila então revela suas preocupações sobre os curandeiros humanos no campo de batalha. Eles estão sempre lá para salvar seus feridos e impedir que morram. Ela está mais preocupada com a líder deles, Rose, que parece ter um forte ódio pelo Rei Demônio. O Dr. Demônio aponta que a Mila pode querer Rose para si mesma, mas ela não vai entrar na batalha desta vez. A Mila revela seus planos de enviar o demônio conhecido como o Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro, para a batalha para liderar as tropas desta vez. Agora na nação humana, Ken acorda na manhã seguinte e fala sobre como é maravilhoso finalmente ter uma cama para dormir. Depois que ele se levanta, ele pega algumas frutas da cafeteria e as leva para o filhote de urso. Surpreendentemente, o ursinho gosta das frutas, e Ken decide dar uma mordida também. Enquanto ele está ocupado alimentando o urso, Kukuru aparece por trás e demonstra seu desejo pelas frutas também. Ken quer negar a fruta para ele, mas ele é simplesmente muito fofo, e Ken acha difícil fazer isso. Ele é forçado a dar a Kukuru uma das frutas para que ele também possa aproveitá-la. Acontece que Ken já tem um nome para o urso, que é Blurin. Rose aparece e Ken explica a ela por que nomeou o urso Blurin. Rose então diz a ele que obteve permissão do rei, e por isso eles estão livres para manter o urso como propriedade da equipe de resgate. No entanto, o urso terá que merecer seu sustento. Blurin se esconde de medo ao ouvir isso. Momentos depois, Rose mostra a Ken o que ela quer dizer com Blurin ganhar seu sustento. Ela diz a Ken para carregar o urso em suas costas, e isso servirá como treinamento de simulação de campo de batalha. Ele só precisa pensar no urso como alguém que precisa ser resgatado, ou um soldado ferido. Rose então ordena que Ken comece a correr, e ele deve se esforçar mais. Ken começa e acredita que isso deve ser fácil. Ele está no meio disso quando Tong aparece de repente do arbusto e tenta derrubá-lo, mas ele consegue desviar. Outro membro da equipe faz o mesmo, mas Ken também o evita. Ele grita e exige saber o que está errado com eles. Eles lembram que ele está em treinamento de simulação de campo de batalha, e é assim que será quando ele estiver lá fora. Uma hora depois, Ken ainda está nisso, mas a equipe não conseguiu derrubá-lo. Ele enfrenta vários desafios da equipe, mas consegue continuar. No entanto, 4 horas depois, ele de repente cai no chão, sem ter forças para continuar novamente. Ele se pergunta por que não consegue se mover novamente, e Rose aparece para lhe dizer que ele acabou de encontrar qual é seu limite de resistência no campo de batalha. Ela explica que os humanos sentem exaustão por nervosismo, medo e impaciência. Todos esses fatores contribuem para a razão pela qual ele ficará sem força mais rápido do que o normal. Ken pergunta a Rose o que ele deve fazer e ela lhe informa que construir a força mental que não desaparece diante do medo é o caminho para sair. Ela coloca a mão na cabeça de Ken e o cura para que ele possa se levantar novamente. Quando sua mana for restaurada, passe a tarde inteira correndo pela cidade do castelo. Estas são as palavras de Rose para Ken. Ken pergunta se ele vai carregar o Blurin o tempo todo e ela diz que sim. Logo depois, Ken começa a correr pela cidade. Ele espera que as pessoas comecem a fugir dele porque ele está carregando um urso nas costas, mas fica chocado quando percebe que as pessoas estão excepcionalmente calmas ao seu redor. Ele encontra uma mulher que vende as frutas que Blurin gosta e pergunta à mulher o nome da fruta, ao que ela responde, Peflis. Ele então pergunta à mulher por que todos estão tão calmos ao seu redor, mesmo que ele esteja carregando um monstro nas costas. A mulher então revela que as pessoas sabem que ele é da equipe de resgate. Eles estão acostumados com a equipe de resgate correndo e fazendo coisas incomuns. Então coisas assim não os assustam mais. Como ele não tem dinheiro para comprar frutas, ele decide que comprará mais tarde. No entanto, a mulher decide dar-lhe uma fruta como lembrança, o que ele e o urso apreciam. Ken começa a pensar em visitar o castelo já que estão perto. Ele quer saber como estão Suzune e Kazuki. Ele corre por um homem vestindo um jaleco, e o homem começa a correr atrás dele na tentativa de pará-lo. O homem logo se cansa e cai no chão.
Este é o momento em que Ken percebe que ele é a pessoa que o homem está tentando chamar. Ele para verificar o homem e o leva a um lugar seguro para curá-lo. O cara agradece ao Ken pela ajuda e diz que se sente muito melhor agora. Ken então pergunta ao homem por que ele estava tentando chamar sua atenção. O homem diz que só queria cumprimentar seu Júnior, e isso deixa Ken confuso. O cara percebe que Rose ainda não lhe contou tudo, e se apresenta como Orga Fleur. Ele diz que é um dos dois outros curadores. Ele então fala sobre como não tinha ideia de que eles tinham novos membros que são heróis convocados. Orga está impressionado com o fato de que Ken pode realmente acompanhar os métodos de treinamento da Rose. Ele diz que ele e sua irmã não conseguiram. A irmã dele é a outra curandeira e ela é 5 anos mais nova que Orga. Os dois administram uma clínica na cidade onde curam os cidadãos. Ken então pergunta a ele por que ele desmaiou mais cedo quando era curandeiro. Ele explica que ele não é bom em se curar, ele só é eficiente ao curar os outros. As tarefas deles no campo de batalha são ficar na retaguarda e ter Tong e sua equipe levando os soldados feridos até eles. Ele e a irmã não têm força para correr e curar pessoas como o capitão. É aí que Ken revela que Rose pediu para ele se juntar a ela na linha de frente. Orga diz que isso é bom, porque alguns soldados morrem na linha de frente por não terem ninguém para curá-los. Orga menciona que Rose deve confiar muito nele, e é por isso que pediu para estar com ela na linha de frente. Depois disso, Orga se levanta e diz que é hora de voltar para a clínica antes que sua irmã comece a procurá-lo. Os dois se despedem e Ken vai embora. Logo em seguida, a irmã de Orga, Ururu, aparece e repreende o irmão por ter ficado fora por tanto tempo. Orga informa a irmã que ele encontrou alguém interessante, mas ela saberá disso em breve. Momentos depois, Ken chega ao portão do castelo e pergunta ao guarda se pode entrar com o urso nas costas, e ele diz que sim. Ele sabe que não é uma ameaça desde que venha da equipe de resgate, e isso surpreende Ken, e ele se pergunta por que as pessoas confiam tanto em Rose. Ken entra no castelo onde encontra Suzune treinando com o resto das tropas. Suzune fica feliz em vê-lo e imediatamente faz uma pausa no treinamento. Ela se senta para olhar a interessante criatura azul que veio com Ken. Ken então explica como ele conseguiu adquirir o urso passando por um treinamento na floresta. Enquanto ele está explicando isso, Suzune está ocupada olhando para o urso porque ela está totalmente apaixonada por ele. Ela pede permissão a Ken para tocar no urso, que ele concede. Ela tenta tocar no urso, mas o urso afasta sua mão. Em vez de ficar brava com isso, Suzune fica ainda mais animada. Ken então diz que chamar o nome do urso deve resolver, mas isso piora, e o urso apenas segura a mão de Suzune com a boca. O urso chupa a mão dela. Depois de chupar a mão dela, ele pula na mão de Ken também. Pouco depois, Ken nota bolhas na palma da mão de Suzune, e ela diz que isso é resultado do intenso treinamento com espada que ela está passando. Ken então segura a mão dela e a ajuda a curar todas as bolhas para que possam voltar ao normal. Ken revela que veio visitar Suzune e Kazuki. Suzune informa a Ken que Kazuki provavelmente já deixou o reino. Ele, Siglis e alguns dos soldados estão lá fora ganhando experiência em lutar contra monstros. A cena muda para a floresta para mostrar Kazuki, Siglis e os soldados na floresta. Siglis está confiante de que as forças demoníacas serão mais fortes desta vez do que da última vez que vieram. No entanto, ele está aliviado por terem Suzune e Kazuki para ajudá-los. Kazuki percebe que as pessoas realmente dependem deles e diz a Siglis que vai dar o seu melhor. A conversa deles é interrompida quando alguns monstros surgem da floresta e os emboscam. Kazuki e o resto de seus camaradas se armam em preparação para os lobos contra os quais estão prestes a lutar. De volta ao castelo, Ken espera que Kazuki esteja bem, e Suzune diz que ele deve estar, já que eles só estiveram fora por alguns dias. Suzune então revela que entrará na floresta para ganhar experiência assim que Kazuki retornar da viagem atual. Após a discussão, Ken se levanta para começar a voltar para a base da equipe de resgate. Ao sair do castelo, ele pensa em como Suzune e Kazuki estão se esforçando. Por isso, Kazuki também está determinado a fazer tudo ao seu alcance para garantir que ele possa salvá-los quando chegar a hora. Ele não quer se esconder em segurança enquanto eles lutam contra os inimigos. Naquela noite, Ken põe Blurin para dormir e está prestes a entrar na casa quando vê Rose parada na sua frente. Ela pergunta como foi o treino, e ele explica que já está se acostumando. Ele então aproveita o momento para dizer a Rose que encontrou uma maneira de superar seu medo. Ele chegou à conclusão de que não pode lutar e não pode matar ninguém também. No entanto, está disposto a salvar seus amigos e qualquer pessoa que precise de sua ajuda, porque ele faz parte da equipe de resgate. Rose está impressionada com o que ele disse, e ela também aproveita a oportunidade para encorajá-lo. Esta é a primeira vez que Ken realmente se sentirá como um membro da equipe de resgate. Na manhã seguinte, Rose acorda Ken e informa que o rei está solicitando sua presença. Aparentemente, é hora de Suzune ir para seu treinamento de experiência e Ken a acompanhará. No caminho para o castelo, Ken pergunta a Rose por que ele é solicitado ou obrigado a seguir Suzune para a floresta. Rose então revela que ele também foi solicitado a ir quando Kazuki estava indo para a floresta, mas ela foi quem negou o pedido, já que Ken tinha acabado de voltar do seu próprio treinamento naquela época. Ela sabia que ele ainda estaria exausto e não queria estressá-lo mais. Então, ela diz que tudo o que ele tem que fazer é curar Suzune e seu grupo caso eles se machuquem durante a missão. A missão vai durar 3 dias e 2 noites, ela diz. Eles chegam ao castelo e Suzune está claramente feliz em ver Ken.
Ela fala sobre como ficou surpresa quando descobriu que Ken iria acompanhá-los. Ela está mais animada agora que percebe que Blurin também se juntará a eles na missão. Suzune então apresenta Ken aos dois rapazes que também se juntarão a eles na missão. Há Haruku, que é um cavaleiro, e Koran, que é um mago. Ken observa Haruku atentamente para tentar se lembrar de onde o conhece. Haruku revela que normalmente trabalha como porteiro do castelo. Antes de partir, Rose dá alguns conselhos a Suzune. Ela informa que a magia de Ken não é ilimitada, o que significa que ele também tem seu próprio limite. Ela quer que Suzune seja cuidadosa, porque Ken só poderá curá-la se ela ainda estiver viva, e não quando fizer algo imprudente que leve à sua morte. Suzune agradece o conselho, e Rose zomba de Ken porque ele também estava esperando um conselho dela. Depois disso, Rose se despede e se vai. Mais tarde, Celia encontra Kazuki praticando no campo, e ela corre até lá para tentar desencorajá-lo. Ela o lembra que ele acabou de voltar do treinamento na floresta e que deveria estar descansando, mas Kazuki afirma que já recuperou todas as suas forças perdidas durante a noite. Celia vai embora, parecendo desapontada depois que ela percebe que não há como convencer Kazuki a parar de treinar. Por outro lado, Ken e os outros três estão a caminho da escuridão de Linger. Quando Ken percebe para onde estão indo, ele se lembra que a família de Blurin morreu na floresta e se pergunta o que o urso sentirá ao voltar a um lugar assim. Entretanto, não há como obter a opinião de Blurin porque ele está dormindo nas costas de Ken. Suzune quer aproveitar essa oportunidade para tocar Blurin, mas Ken afasta sua mão. Blurin finalmente acorda e Ken diz a ele que é hora de andar sozinho. Suzune quer agradar o urso e se oferece para carregá-lo nas costas. Ken tenta impedi-la de fazer isso, mas ela é muito determinada. Ela logo percebe que cometeu um erro quando o urso sobe em cima dela, e o peso do urso a derruba totalmente no chão. Isso a machuca, e Ken é obrigado a curá-la. Ken foi forçado a usar um pouco de sua magia antes mesmo de chegarem ao principal evento das coisas. Conforme eles seguem adiante, o cajado do mago começa a brilhar para informá-los que algo está se aproximando. Momentos depois, o grupo é emboscado por bandidos que estavam escondidos nos arbustos. Os bandidos planejam roubar os valores do grupo. Ken e Suzune não parecem preocupados com os caras porque não os veem como uma ameaça. Para piorar as coisas, Suzune está até feliz por estarem enfrentando bandidos. Os bandidos logo percebem que estão em apuros quando descobrem que o grupo está sendo escoltado por um urso azul. Suzune mostra aos bandidos quem manda quando os ataca com sua magia eletrizante. Ela consegue controlar seu poder até certo ponto para garantir que os bandidos não morram com seus ataques. Ken diz a ela que ela está livre para bater neles como quiser porque ele vai curá-los depois. Ao ouvir isso, Suzune continua a atordoá-los com seus poderes de relâmpago. Eles estão no meio disso quando o cajado do mago começa a brilhar novamente. Antes que eles entendam o que está acontecendo, javalis emergem do mato e os cercam. O cavaleiro fica surpreso ao ver isso e diz que o território dos javalis deveria estar mais fundo na floresta, o que significa que sua presença naquela área é incomum. Os javalis estão agindo de forma errática e um deles está investindo contra Suzune. Ken percebe que Suzune está em perigo e rapidamente a agarra. Os dois são atingidos pelo javali e são lançados para o céu. À medida que descem em direção ao chão, Ken mantém sua magia de curativa enquanto cortam os arbustos e árvores. Finalmente, eles caem em um rio e Suzune parece atordoada. Ken reconhece o rio e sabe que logo irão chegar a uma cachoeira. Ele diz a Suzune para se preparar para isso. Ele protege Suzune enquanto eles descem na cachoeira. Ken desmaia e Suzune é obrigada a arrastá-lo para fora. Ela faz promessas de salvar Ken quando ele acorda. Ela rapidamente o afasta por vergonha. Suzune tem um corte na lateral do rosto e Ken rapidamente a cura. Os dois logo percebem que perderam a mochila enquanto caíam. Há poucas coisas para eles sobreviverem enquanto estão dentro do mato. Ken sugere que eles encontrem abrigo para a noite para que possam encontrar o caminho no dia seguinte. Suzune não tem ideia de onde podem dormir, e Ken sugere que durmam nas árvores. Ken dormiu nas árvores da última vez que esteve nesta mesma floresta, e espera que Suzune consiga fazer isso. Suzune revela que nunca subiu em árvores e Ken percebe que Suzune pode ser de uma família confortável. Depois de encontrarem um lugar confortável, Suzune troca de roupa. Mais tarde naquela noite, Suzune fica perto do rio e mergulha as mãos na água. Ela libera eletricidade na água para matar vários peixes que eles podem usar para o jantar. Ken fica impressionado com isso, e continua a incentivar Suzune a fazer mais com seus poderes. Ele até pede para ela fazer fogo com seus poderes, e ela faz isso apenas para continuar impressionando Ken. Mais tarde naquela noite, eles estão na caverna quando alguns macacos venenosos aparecem. Ken leu sobre eles e é essa a razão pela qual ele conhece o nome deles. Suzune está apaixonada pelos macacos e revela sua vontade de tocá-los. Ken diz a ela para não fazer isso. Ele diz que os macacos não são ferozes, mas são venenosos como o nome sugere. Mesmo após este aviso, Suzune ainda decide tocar em um dos macacos. Ela está ocupada se divertindo quando o macaco a morde e ela desmaia imediatamente. Ken corre e rapidamente cura ela antes das coisas piorarem. Em casa, Kazuki acabou de saber pelo rei que seus amigos desapareceram. Ele fica agitado com isso e imediatamente pensa em sair para procurá-los, mas Rose aparece e o impede. Ela diz que não há necessidade de ele ir à floresta para procurá-los.
Ela garante a ele que Ken está com Suzune, e ela confia em seu braço direito para manter Suzune segura. Ela diz que Ken não é alguém que morrerá facilmente, e enquanto ele estiver vivo, Suzune também ficará bem. Nos fundos da floresta, Ken sugere que eles se revezem para dormir. Assim terão alguém para vigiar enquanto o outro dorme. Ken é o primeiro a deitar-se para tentar dormir. Momentos depois, Suzune fala e pergunta se ele está dormindo, ao que ele responde que não. Suzune então pergunta a ele como se sente ao ser convocado para este mundo. Ken diz que é uma pergunta difícil porque ele quer voltar, mas ao mesmo tempo, ele não quer. No entanto, Suzune diz que quer ficar neste mundo. Isso porque ela prefere este mundo ao de onde ela veio. Ela não tem apego à sua família e amigos na vida real. Ela vê este mundo de fantasia como um lugar para escapar de suas amarras. Ela sente que não há nada segurando-a neste mundo, ao contrário do outro mundo. Para Suzune, ela é livre neste mundo, e esta é a liberdade que ela estava procurando. Ken então começa a explicar como se sentiu quando acabou de chegar a este mundo. Ele sempre quis uma forma de escapar de sua vida entediante, e este mundo provou ser o caminho para isso. Quando chegou, pensou em como se tornaria mais forte para não atrapalhar Suzune e Kazuki. No entanto, ele conseguiu fortalecer sua determinação de tal forma que será capaz de ajudar seus amigos e quem precisar de sua ajuda. Os dois concordam com isso e decidem que salvar as pessoas deste mundo será a melhor coisa para eles. Este é o lar deles por enquanto, e precisa de sua proteção. Após essa discussão, os dois conseguem falar mais sobre seu relacionamento. Suzune consegue perceber que Ken sempre esteve interessado nela, mas nunca se aproximou. Ken logo se deita para dormir para evitar mais essa conversa, mas Suzune fica feliz por ter tido a chance de falar com Ken mais do que antes. Na manhã seguinte, Ken e Suzune começam sua jornada para sair da floresta. Enquanto navegam pela floresta, Ken diz a Suzune para ter cuidado e também estar preparada para a batalha devido ao fato de que podem ser atacados a qualquer momento. De repente, eles veem um arbusto na frente deles se movendo. Os dois ficam na defensiva, mas suspiram de alívio quando descobrem que o que temem é nada mais que Blurin. Blurin também fica feliz em ver Ken e pula nele. Atrás deles está o cavaleiro, mas ele desmaia após ver Suzune e Ken. Mais tarde, Haruko acorda e revela que Blurin de repente saiu correndo enquanto eles estavam procurando por eles. Ele imagina que Blurin deve ter sentido o cheiro do Ken, e esse é o motivo pelo qual ele começou a correr atrás dele também. Ken cura a lesão de Haruko e elogia-o por um bom trabalho. Nesse momento, Blurin sente outro cheiro e começa a se mover em direção a ele. O grupo segue o urso, e Ken descobre que Blurin ainda se lembra de sua antiga casa. Ele explica ao grupo que o lugar onde estão é onde Blurin e sua família moravam, mas seu pai e sua mãe foram mortos por uma cobra gigante. Blurin então mostra a Ken que está pronto para seguir em frente quando os instiga a deixar o local. Aparentemente, Blurin decidiu que seu lugar é ao lado de Ken. Ao retornar ao castelo, o rei dá as boas-vindas a Ken e Suzune. Ele oferece um pedido de desculpas sinceras pelo que tiveram que passar enquanto estavam na floresta. Ken diz que não há necessidade de se desculpar porque ele já está acostumado com coisas assim. Então ele percebe que não deve revelar informações tão cruciais. O rei não deve saber que ele está passando por um treinamento tão extenuante enquanto está com Rose. O rei então pergunta a ele como tem sido o treinamento com a equipe de resgate até agora. Ele olha para Rose, que também está no prédio, antes de responder a pergunta. Ele simplesmente diz ao rei que tudo está indo muito bem para evitar a ira de Rose e mais treinamento intenso. Depois que ele deu essa resposta, ele olha para Rose, e Rose sorri para ele para que ele saiba que ela teria acabado se ele tivesse respondido errado. O rei então diz que o treinamento de campo de Suzune será remarcado para mais tarde e pede a ela e aos outros para descansar enquanto estão lá. Ken e Suzune estão livres para deixar a sala do trono, mas o ministro, Sérgio, pede que Siglis e Rose esperem. Isso pega Ken de surpresa, que começa a se perguntar por que os dois foram convidados a ficar para trás. Ken faz uma piada sobre isso e diz que há a possibilidade de serem demitidos. Então, eles ouvem Kazuki e Celia chamando-os de trás. Kazuki os alcança e revela o quanto estava preocupado ao ouvir que os dois estavam desaparecidos. Celia confirma isso e diz que Kazuki está pronto para sair do castelo para procurá-los. Ken tenta contar a eles como Suzune foi envenenada por um macaco venenoso, mas ela rapidamente cobre sua boca com um pano para evitar embaraçá-la. Mais tarde, Kazuki diz a Ken que Rose realmente confia nele, e ela é a razão pela qual ele não se incomodou em entrar na floresta para procurá-los. Após uma breve discussão, Ken e Suzune partem enquanto Celia e Kazuki ficam para trás. Ao se despedirem, Celia fala sobre o laço entre o trio. Kazuki diz que é assim porque todos são de outro mundo. Celia se pergunta se há espaço para ela nesse laço. Ela então fala sobre como Kazuki ainda a trata formalmente, o que ela não gosta. Ela quer que Kazuki comece a chamá-la do mesmo jeito que Suzune e os outros fazem. Kazuki aceita isso e começa a chamar Celia do jeito que ela quer ser chamada. O rosto de Celia fica vermelho de vergonha depois que Kazuki faz essa mudança. Agora na sala do trono, está acontecendo uma reunião entre o rei, Rose, Sérgio e Siglis. O rei foi informado que os bandidos que atacaram Suzune no mato foram interrogados. Eles revelaram que havia menos monstros nas pastagens, o que é bastante incomum. O rei então aponta que há apenas uma explicação para isso. Isso significa que os monstros que residem nas pastagens fugiram da área.
Para que eles tenham feito isso, é possível que estejam fugindo de algo assustador. Siglis conclui que os monstros provavelmente estavam tentando escapar do exército demoníaco. É seguro para eles presumir que o exército demoníaco já está fazendo seu movimento, e será melhor não subestimá-los desta vez. Siglis tem certeza de que os demônios virão com tudo o que tem para tentar conquistar o reino. O rei leva isso em consideração e diz aos homens para começarem a se preparar. Ele dispensa os homens, mas pede que Rose fique. Ele então faz um pedido especial para Rose. Rose já sabe o que o rei quer dela, e ela está pronta para fazer antes mesmo que ele abra a boca para pedir formalmente. Rose já sabe que o rei quer que ela saia e explore o exército demoníaco. Ela tem as pernas mais rápidas do reino, e essa é a razão pela qual ela é a mais adequada para a tarefa. Rose está prestes a sair quando o rei a impede e diz que tem outra coisa a pedir. Ele quer saber se ela reconsideraria liderar as tropas novamente, mas Rose diz que não tem intenção de fazer isso. Aparentemente, os homens de Rose morreram uma vez enquanto estavam no campo de batalha e ela se culpa por não ter conseguido salvá-los. Foi durante este encontro que ela recebeu a cicatriz que tirou seu olho direito, e ela acredita que a cicatriz está lá para sempre lembrá-la do que aconteceu. O rei tenta dissuadi-la de se culpar, mas ela insiste que é culpada pelo que aconteceu. Ela chegou à conclusão de que, uma vez que alguém morre, não há mais nada a ser feito pela pessoa. Esta é a razão pela qual Rose criou a equipe de resgate para ajudar no campo de batalha. O rei concorda que a equipe de resgate realmente ajudou na última batalha. O rei então diz que Rose deveria estar feliz, já que ela já realizou seu sonho, mas Rose ainda não está satisfeita. A outra razão pela qual ela criou a equipe é para encontrar um subordinado que não morrerá. O rei fica chocado ao ouvir isso, e diz que é realmente impossível alguém não morrer. Rose responde que este é exatamente o motivo pelo qual ela projetou um treinamento tão brutal para tentar encontrar alguém que irá suportar e sobreviver à rotina de treinamento. O rei percebe imediatamente que ele está falando sobre Ken. Rose explica ao rei que Ken tem sido excepcional em tudo o que faz. Ele não gosta de desistir e sua vontade de viver também é forte. Além disso, ele tem mantido uma atitude rebelde em relação a ela, e essa é uma das razões pelas quais ela o deseja. Ela tomou a decisão de fazer de Ken o curandeiro ideal. Rose logo percebe que se desviou do assunto principal e pede desculpas por isso. Ela se curva ao rei e diz que é hora de sair para sua patrulha. Mais tarde naquela noite, Ken é informado por Alec que Rose deixou uma carta para ele. Ninguém sabe onde está Rose, mas ela deixou uma carta endereçada a Ken. Ken pega a carta e descobre que é uma tarefa de Rose. Há outra carta selada que ela quer que ele entregue a alguém. Ela já havia desenhado o mapa de onde ele iria entregar a carta. Tudo o que ele precisa fazer é seguir o mapa e entregar a carta onde ela deve estar. Em outro lugar, o exército de demônios está ocupado construindo uma ponte que os conectará ao reino humano. A tempestade não está ajudando e está tornando as coisas um pouco lentas para eles. Enquanto estão no meio disso, Amila percebe que o Cavaleiro Negro não tem consideração por ela, mesmo ela sendo sua superior. Ela tenta afirmar sua autoridade, mas o Cavaleiro Negro apenas zomba dela e vai embora. Ele diz para ela chamá-lo quando terminarem de construir a ponte. O médico demônio aparece para zombar de Amila por sua incapacidade de controlar o Cavaleiro Negro. Amila revela que a construção da ponte em breve estará concluída, para que finalmente possam começar a invasão completa do Reino Linger. Neste momento, os soldados de infantaria descobrem que há alguém do outro lado. Amila não parece preocupada, porque sabe que a invasão já estará em andamento antes que o batedor possa sequer relatar de volta. Bem nesse momento, um tronco de madeira vem voando em direção a eles e destrói a ponte. Amila olha bem para a pessoa que lançou o tronco e percebe que não é ninguém menos que Rose. Ela percebe que é sua arqui-inimiga e grita de frustração com o que está sentindo por dentro. Com isso, Rose acredita que conseguiu atrasar a invasão por mais alguns dias e dar ao reino mais tempo para se preparar. No dia seguinte, Ken começa a cumprir a missão que Rose deixou para ele. Ele começa a andar pela cidade usando o mapa para tentar localizar a casa onde deve entregar a carta. Ele já está andando há alguns minutos e sabe que a situação já está ficando estranha. Logo ele chega à loja da mulher que vende frutas, e ela diz que há produtos frescos, se ele quiser. Enquanto conversam, há uma garota que observa Ken de seu esconderijo. Momentos depois, Ken finalmente chega ao local no mapa. Ele faz sua presença desconhecida antes de entrar na casa. Ele encontra uma garota que acaba por ser a irmã de Orga, Ururu. Ururu vê o uniforme que Ken está vestindo e imediatamente percebe que ele é da equipe de resgate. Ela tenta se lembrar do nome que seu irmão lhe contou, mas tem dificuldade até que Ken a lembra por si mesmo. Ela se apresenta adequadamente a Ken. E é durante esta apresentação que Ururu descobre que é um ano mais velha que Ken. Então Ken percebe que está na clínica sobre a qual Orga estava falando na primeira vez que se conheceram. Ururu diz que seu irmão está examinando um paciente agora, e ela sugere que ele venha assistir como tudo se desenrola. Eles chegam à sala de exame, mas Ururu insiste que assistam da porta porque seu irmão perde a concentração muito facilmente. Ken então observa atentamente para ver como Orga faz seu trabalho. Ken pode ver que a cor humana de Orga é bem diferente da sua. Orga cura um menino bem na frente deles, e é o menino quem aponta que há duas pessoas os observando.
Orga fica surpreso ao ver Ken na clínica, e Ken revela sua missão de entregar a carta para eles. Ururu e Ken começam a conversar sobre a equipe de resgate, enquanto Orga rompe o selo da carta e a lê. Depois de ler a carta, ele fica com uma expressão preocupada, mas rapidamente disfarça para impedir que os dois descubram a natureza da carta. Ururu fala sobre como Rose estava entusiasmada quando começou a treiná-la e a seu irmão, mas eles não conseguiram lidar com seus métodos de treinamento. Nesse momento, um cara entra correndo. Ele diz a Orga que precisa de sua ajuda em relação a um amigo. Ele caiu de um telhado em que estava trabalhando e outros dois também se machucaram nesse processo. Orga, Ururu e Ken imediatamente correram para o local. Os curandeiros então pegaram as pessoas feridas uma por uma para tentar curá-las. Esta é a primeira vez que Ken tenta curar uma pessoa que não está na equipe de resgate ou Suzune. Ele também se lembra que esse tipo de lesão é o que ele vai lidar no campo de batalha. Ele começa a sentir-se nervoso, mas Orga encontra uma maneira de acalmá-lo. Ele assegura que não há diferença no que ele tem feito antes. Você tem o poder de curar a pessoa na sua frente, diz Orga. Ao ouvir isso, Ken consegue acreditar em si mesmo e ele termina o trabalho de cura. Depois de terminarem, eles deixam o local e Orga diz a Ken que ele é livre para vir visitar sempre que quiser. Ele também pode vir à clínica para ajudá-los, porque é bastante difícil para eles dois lidarem sozinhos, diz Orga. Ken assegura aos dois que ele voltará novamente. Ele se despede e vai embora. Após sua partida, Orga informa a sua irmã que a carta de Rose os informa que uma guerra está se aproximando. Eles são informados de que o exército demoníaco invadirá em breve, e Rose quer que os dois estejam preparados. Tanto Ken quanto Ururu não têm experiência em combate, o que significa que essa será a primeira vez deles no campo de batalha. Sua crença na capacidade deles será a única coisa a ajudá-los no campo de batalha, ele diz. Por outro lado, Ken faz uma parada rápida na banca de frutas para pegar a fruta favorita de Bloorin para ele. Nesse momento, a garota que estava observando Ken o tempo todo aparece. Ela se aproxima de Ken e diz que ele é o único que pode mudar o futuro que está prestes a acontecer. A garota toca sua mão e Ken consegue ver uma visão onde o Cavaleiro Negro está em pé sobre os corpos dos heróis e das tropas humanas. Ken volta à realidade, respirando pesadamente por causa do que acabou de presenciar. A garota diz a ele que ele será o responsável por pagar a dívida pelo grande favor e sai correndo. Após a partida da garota, Ken consegue se recuperar do choque que está sentindo. Ele começa a procurar pela garota na tentativa de descobrir mais sobre o que ela lhe mostrou. Ele não quer acreditar que Kazuki e Suzune morrerão nas próximas guerras. Logo encontra um guarda e pergunta se ele viu alguma garota, mas ele diz que não. Ele tenta descrever a aparência da garota, mas o guarda insiste que não viu ninguém com tal descrição. Ele está no meio disso quando Rose aparece atrás dele. O guarda desaparece imediatamente. Ele fixa os olhos em Rose. Ken fica surpreso ao ver Rose e pergunta onde ela esteve esse tempo todo. Ela revela que esteve fora do reino fazendo reconhecimento do inimigo. O inimigo está tentando construir uma ponte para atravessar o rio que leva ao reino, ela diz. No entanto, Rose revela que atrasou a construção da ponte, o que é suficiente para lhes dar mais alguns dias para se prepararem. Ken zomba de Rose quando ouve isso e tenta lembrar a ela o que significa o termo Scouting. Ken é apertado no rosto por causa disso, e Rose só o solta depois que ele grita de dor. Depois disso, os dois deixam a cidade e começam a voltar para casa. Ken conta a Rose sobre a raposa menina que ele está procurando. Parece que Rose sabe quem é a garota. Ela revela sua surpresa que a garota tem apenas 12 anos, mas conseguiu escapar do perigo e evitar sequestradores a caminho do reino. Ken fica surpreso ao ouvir isso e pergunta a Rose por que os sequestradores estarão atrás dela. Rose revela que os Beastkins são considerados presas valiosas, porque alguns são conhecidos por terem afinidades mágicas especiais. Ken então pergunta a Rose se o povo fera é conhecido por fazer as pessoas verem ilusões estranhas. Rose zomba e diz que ouviu falar sobre alguns feras que são poderosos, e eles são conhecidos como Oráculo do Tempo porque podem ver o futuro. Esses tipos de pessoas são muito raros, o que os torna bem protegidos entre o povo fera. Rose então pergunta por que Ken quer aprender sobre os Beastkins, ao que ele mente e diz que está apenas curioso. Ken começa a pensar se a garota que viu é uma dessas pessoas. Eles chegam à encruzilhada que leva à casa deles, mas Rose continua até o castelo e diz a Ken para ir para casa porque ela ainda tem algumas coisas para discutir com o rei. Rose chega ao palácio e conta ao rei sobre tudo o que ela aprendeu enquanto estava explorando. O rei pede desculpas por tudo que Rose teve que passar para obter as informações que possui. Ele então agradece por atrasar com sucesso a invasão do inimigo por alguns dias. Agora que eles têm certeza de que o inimigo está vindo para atacá-los, o rei planeja informar toda a nação sobre isso no dia seguinte. Ele diz a Sergio para fazer os preparativos para isso, e diz a Siglis para informar Suzune e Kazuki sobre isso. Eles devem ser informados esta noite, ele diz. Naquela noite, Kazuki e Suzune fazem seu caminho até a Sala do Trono e se perguntam por que estão sendo convocados. Os dois esperam que não sejam convocados pelo que estão pensando. No caminho para a sala, eles encontram Celia. As coisas ficam um pouco tensas entre ela e Kazuki, como de costume. Após algumas situações brevemente constrangedoras e olhares, Kazuki e Suzune se despedem da dama e continuam para onde estavam indo.
Suzune então pergunta a ele o que está acontecendo entre ele e Celia, mas Kazuki diz que não há nada, ao que Suzune decide não insistir mais. Mais tarde naquela noite, Ken acha difícil dormir por causa do que a garota lhe disse. Ele começa a se perguntar o que pode estar errado e como ele pode salvar os heróis. Ele está no meio disso quando vê 3 bolhas de luz visíveis da janela. Ele se levanta para investigar isso e descobre que a causa das bolhas de luz é ninguém menos que Kazuki, que está do lado de fora da casa. Ele fica surpreso ao ver Kazuki a uma hora tão tardia, mas ainda assim sai para encontrá-lo. Os dois se sentam para conversar e Ken presume que Kazuki está tendo dificuldade para dormir porque ele tem treinamento na manhã seguinte. No entanto, Kazuki diz que não está preocupado com isso. Em seguida, Kazuki conta a Ken o que exatamente o preocupa. Ele revela que o rei informou a ele e a Suzune que os demônios atacarão em breve. Os heróis devem desempenhar um papel vital na guerra que está prestes a acontecer. Esta é a verdadeira razão pela qual Kazuki está acordado, porque ele está seriamente preocupado com a ida à guerra. Ele deixou o palácio e continuou andando até se encontrar na base da equipe de resgate. Resumindo, Kazuki tem medo de ir para a guerra. Ele revela o quão aterrorizado ficou quando enfrentou monstros, quanto mais uma guerra real que realmente tirou vidas. Ele está ainda mais preocupado porque as pessoas deste mundo dependem dele. Elas foram gentis com ele e esperam grandes coisas em troca disso. Ken interrompe para falar e diz que está mais impressionado com o fato de Kazuki estar sob pressão. Ele diz que é realmente bom que Kazuki esteja se colocando em primeiro lugar pela primeira vez. Você não precisa viver de acordo com as expectativas das pessoas, ele diz. Kazuki pergunta a Ken qual é sua própria decisão, e ele diz que tomou a decisão de lutar contra o exército demoníaco. Ele está muito assustado com isso, mas já tomou a decisão. Kazuki fica surpreso ao ouvir isso, e aponta que Ken pode realmente morrer em uma guerra na qual foi acidentalmente envolvido, mas Ken não parece se importar. Ken fala sobre todas as coisas em que pensou que o fizeram decidir ir para a guerra. Ele acrescenta que Kazuki está entre esses fatores, e isso toca Kazuki profundamente. Ao ouvir isso, Kazuki decide que está pronto para lutar ao lado de Ken. Não sabe se pode viver à altura do padrão de um herói, mas tem certeza de que ainda pode lutar para proteger seus amigos, e isso inclui Ken. Isto é uma surpresa para Ken, que então pergunta a Kazuki por que ele decidiu lutar. Kazuki diz que Ken está lutando, o que torna justo para ele lutar. Kazuki sabe que se sentirá muito melhor quando Ken e Suzune estiverem ao seu lado. Os dois então fazem um toque de punho em acordo para proteger o reino e seu povo. Os dois acabam se despedindo um do outro com sorrisos nos rostos. Após a partida de Kazuki, Ken se vira e encontra Suzune atrás dele. Ele está totalmente chocado ao ver isso, e acontece que Suzune ouviu tudo o que os dois conversaram. Suzune quer falar fora de contexto, mas Ken diz que tem certeza de que Suzune seguiu Kazuki porque estava preocupada com ele. Ken então revela que ainda não quer que Kazuki lute na guerra, mesmo que ele tenha sido o responsável por convencê-lo a fazer isso. Suzune então pergunta se Ken também não quer que ela lute, e ele responde que sim. No entanto, ele já considera a história de Suzune diferente, porque ela já decidiu que ficará naquele mundo. Suzune concorda com isso e decide que é hora de partir também. Amanhã vai ser agitado, ela diz. No dia seguinte, o rei se coloca diante de toda a nação para informá-los sobre os últimos desenvolvimentos. Ele lhes diz que o exército demoníaco vai invadi-los em breve, mas a nação tem planos para interceptá-los nas campinas. Ele tem certeza de que o exército demoníaco será mais forte do que da última vez, e isso é esperado. No entanto, o rei também está confiante de que o exército da nação também se fortaleceu. Para animar as coisas, 2 heróis foram adicionados às suas fileiras, o que facilitará ainda mais para eles. Ele assegura ao povo que a equipe de resgate também está lá para ajudá-los no campo de batalha. A equipe de resgate está sempre lá para levar os soldados para um lugar seguro, e também curá-los quando estão feridos. Ele tenta acalmar a nação, dizendo que as chances podem não estar a seu favor, mas ele está confiante de que o reino de Linger sairá vitorioso na guerra que está por vir. Ele está certo disso porque confia nas tropas destemidas que a nação tem para protegê-los. Ele informa as tropas que elas partirão em breve, e o discurso do rei é mais do que suficiente para elevar a confiança e o moral das tropas. Mais tarde naquele dia, Celia está em seu quarto quando sua empregada informa que Kazuki está lá para vê-la. Ela não perde tempo em se apresentar a Kazuki, que está parado perto da porta. Kazuki então diz a ela que sairá com as tropas no dia seguinte. Os olhos de Celia se enchem de água, mas ela informa Kazuki que estará rezando com fervor pela vitória deles. Kazuki agradece Celia por isso e se despede dela. Celia está no corredor enquanto observa Kazuki se afastando em sua nova armadura e capa. Na base da equipe de resgate, Ururu está se divertindo com Blurin e Kukuru. Ela tenta tocar no urso, mas ele continua afastando sua mão. Logo, ela começa a brincar com o urso e o coelho. Ken a deixa fazer o que ela quiser enquanto ele conversa com o irmão dela. Orga então diz que Ururu sempre foi animada, mas atualmente está nervosa e apenas tentando esconder isso. Esta é a razão pela qual ela está ocupada brincando com o urso e o coelho para esconder o que está sentindo. Esta será sua primeira batalha e ela está apenas tentando se distrair de pensar nas possibilidades que vêm com a batalha. Ken e Orga ainda estão no meio desta conversa quando Tong aparece para dizer a Ken que Rose quer vê-lo em seu quarto.
Isso é um choque para Ken, já que ele nunca foi chamado ao quarto de Rose antes de hoje. Ele começa a se perguntar o que Rose tem em mente para fazer com ele. Sem dúvida, seus pensamentos intrusivos começam a tomar conta, mas Tong o traz de volta à realidade e diz que o chefe está esperando por ele. Ele chega ao quarto de Rose e ela pergunta sobre o que discutiram antes sobre o plano de batalha. Ken diz que Rose já lhe disse que ele estaria na linha de frente com ela, curando as tropas. Rose então diz a ela que eles não estarão na linha de frente quando a guerra começar. Eles estarão na retaguarda, onde Tong e os outros trarão os soldados feridos para eles. Não faz sentido ficar na linha de frente desde o início, pois não haverá soldados feridos. As linhas de frente serão caóticas, o que os tornará um alvo fácil para os inimigos, porque eles são o primeiro esquadrão que os inimigos vão querer eliminar. Rose então acrescenta que Ken precisa ter cuidado com quem ele cura quando está no campo de batalha. Ken pensa que Rose está dizendo para ele não curar o inimigo, mas Rose o corrige e diz que está falando sobre soldados com ferimentos leves. Ele deve tentar diferenciar entre soldados que estão minimamente feridos, mas ainda podem lutar para que ele não os atrapalhe. Resumindo, Rose quer que a tomada de decisão do Ken seja excelente quando ele estiver lá fora. Depois disso, ela entrega uma caixa a Ken e pede para ele abrir. Ele faz isso, e dentro da caixa há um uniforme cuidadosamente embrulhado. Rose diz a ele que o uniforme é principalmente para a equipe de resgate, e foi projetado para se destacar no campo de batalha. Ela o incentiva a experimentá-lo, e quando ele o faz, fica bem nele. Rose se aproxima de Ken e ao mesmo tempo se torna ainda mais rigorosa. Ela informa que curandeiros não são imortais, e por isso ele precisa ser cuidadoso quando estiver no campo. Ela diz para ele não se sacrificar e não tomar decisões precipitadas quando estiver lá fora. Ken concorda com o que ela diz e lhe assegura que se protegerá enquanto também protege os outros. Após esta conversa motivacional, Ken guarda o uniforme de volta na caixa e sai da sala. Enquanto se afastava, falou sobre sua determinação em proteger Kazuki e Suzune, independentemente do que viu na visão. Logo depois, Ken e o resto da equipe de cura começam sua jornada para encontrar e interceptar os demônios. Ururu já está reclamando da distância que eles têm viajado, e seu irmão a lembra que eles precisam ir muito longe da nação se quiserem lutar contra os demônios. Ken então pergunta a Rose sobre a fisiologia dos demônios. Rose explica para ele que demônios são semi-humanos com chifres torcidos na cabeça. Eles podem parecer humanos, mas os demônios são fisicamente mais fortes e têm mais mana do que os humanos. Em resumo, eles superam os humanos, e isso não é só os oficiais, mas também os soldados regulares. Rose pergunta a Ken se ele está com medo, mas ele diz que não. Ele faz uma piada sobre conhecer alguém que é mais assustador e obviamente está falando sobre Rose. Ken fala sobre o treinamento infernal que ele passou com a Rose, e diz que isso o moldou. Rose olha para ele de lado, e ele levanta as mãos com medo de que Rose esteja prestes a atingi-lo. No entanto, Rose não faz nada porque está absorta em seus pensamentos. Ela se lembra de algo que a faz colocar a mão sobre o olho direito. Uma cena de flashback volta a 5 anos antes, quando Rose ainda tinha os 2 olhos intactos. Ela era a comandante dos Cavaleiros Linger, e é vista entrando na Sala do Trono. Ela chega lá e o rei informa a ela e a Siglis que houve avistamentos de demônios nas pastagens. O rei diz que não houve baixas até agora, mas isso não significa que eles possam relaxar. Para estarem seguros, o rei ordenou que os comerciantes fossem acompanhados por guardas durante suas viagens para mantê-los seguros. Ele sabe que os demônios não são para ser subestimados porque são fortes, e ele pede ao seu povo que seja cuidadoso. Depois da reunião, Rose sai da Sala do Trono. Após sair da Sala do Trono, Signos a aborda para falar sobre os demônios e sua mobilização. Ele está preocupado que os demônios tenham reunido forças suficientes e planejam invadir. Rose vê isso como uma possibilidade, e os dois planejam reunir suas tropas em preparação para o ataque. Depois de discutirem isso, os dois seguem seus caminhos separados. O subcomandante de Rose, Al, aparece. Ela tenta conversar com seu chefe, mas está perdida em pensamentos sobre o que devem fazer para se prepararem para os demônios. O subcomandante continua chamando sua chefe, e Rose é obrigada a dar um leve tapinha na cabeça dela apenas para fazê-la recuar. Mesmo com isso, ela não recua e revela que está ciente dos demônios. Por causa disso, Rose bate novamente na cabeça dela, repreendendo-a por sempre bisbilhotar reuniões confidenciais. A senhora grita reclamando que seu chefe é muito severo com ela. As duas saem juntas do castelo e se dirigem para sua base. Al fala sobre derrotar os inimigos e Rose a critica por ser muito confiante. Ela diz que é ruim subestimar os inimigos, e quando Al tenta defender o que disse, Rose muda de ideia e diz que vai supervisionar o treinamento delas naquela tarde. Al grita de dor porque sabe que colocou a si mesma e o resto do esquadrão em apuros. Al tenta dissuadi-la lembrando que agora ela é a comandante do batalhão e não terá tempo, mas a mente de Rose já está decidida. Eles voltam para casa e são recebidos pelos cavaleiros. Os cavaleiros percebem que há algo de errado com Al, e quando eles perguntam a ela, ela desvia a questão. No entanto, Rose mostra a eles por que a deputada está agindo dessa forma quando menciona que ela estará encarregada do treinamento. Os cavaleiros gritam porque já sabem que Al disse ou fez algo para provocar o comandante. Os cavaleiros acabam se juntando contra ela e a espancam por causa do que ela fez. Ela implora a Rose para fazê-los parar, mas Rose diz que não é da sua conta. Uma semana depois, o rei chama Rose para informá-la que os demônios estão agora atacando monstros na nação humana. Os ataques se tornaram sucessivos, e isso força o rei a pedir a Rose que investigue isso, e também use a força onde for necessário.
Após receber esta ordem, Rose mobiliza seus cavaleiros e diz a eles que partirão pela manhã. Al tenta motivar a equipe, mas acaba levando uma surra deles. Eles a culpam por tudo que passaram na última semana. Rose diz a Kukuru que ele ficará em casa porque ela não quer que ele se machuque. Sua habilidade de rastrear monstros teria sido valiosa, mas Rose não está pronta para colocá-lo em perigo. A equipe fica animada ao saber que Rose se juntará a eles na missão. Eles sabem que poderão lutar da melhor forma possível porque terão sua chefe lá para curá-los e motivá-los. No dia seguinte, a equipe começa a trabalhar. Eles montam em seus cavalos e entram na floresta. Naquela noite, eles montaram um acampamento porque já estava escuro. Eles exploraram parte da floresta, mas não encontraram nada. Um deles sugere que eles explorem o lado oeste da floresta, mas eles sabem que o lado oeste é o mais perigoso de todos. Al concorda com isso e menciona o sentimento que ela está tendo sobre o lado oeste. Os caras concordam em fazer isso porque é o desejo de Al, e ela é a vice-diretora afinal. Uma vez que isso é resolvido, Al diz à equipe que é hora de dormir. No entanto, eles vão se revezar observando o fogo. Rose se oferece para ser a primeira a vigiar enquanto os outros dormem. Momentos depois, Rose fala com Al porque sabe que ela está acordada. Al sabe que ela já foi pega e ela decide se levantar e falar com sua chefe sobre o que está em sua mente. Al pergunta a Rose por que ela a escolheu como vice-comandante, pois se vê como não qualificada para o trabalho. Tudo o que ela tem feito é escrever relatórios e enviar pedidos de equipamentos, o que basicamente a torna uma mensageira. Rose diz que ela está fazendo um bom trabalho e ela não é do tipo que reclama. Ela até planeja passar o manto de comandante para ela no futuro, e isso choca Al até os ossos. Como ela está no comando do batalhão agora, ela gostaria que um dia Al estivesse no comando da unidade porque ela não pode liderar os dois juntos. Al não quer isso porque tem medo de que a equipe não a aceite. Al fala sobre como ela é uma pessoa teimosa e não muda de opinião quando se trata de algo que é certo, mesmo sendo a única a apoiar. Ela está acostumada a calar as pessoas se elas não estão em aliança. Mas então ela conheceu Rose, que usou a violência para mudar sua forma de ver as coisas. Mesmo quando Al tenta revidar, ela acaba perdendo todas as vezes. No entanto, ela continuou lutando de volta porque não queria que Rose levasse a melhor sobre ela. Ela está impressionada porque Rose é a primeira e única pessoa que continuaria a ficar ao lado dela e até mesmo desafiá-la. Outras pessoas ficam irritadas e simplesmente saem depois de um tempo. Ela menciona o fato de que Rose pode ser irritante, mas ela é a única que os entende muito bem na unidade. É por isso que Al quer que Rose continue sendo a comandante deles. Ao ouvir isso, Rose se levanta e bate em Al na cabeça novamente. Al não pode reclamar porque ela já sabe o tipo de pessoa que o chefe dela é. Rose repreende Al por achar que ela seria tão ingênua a ponto de escolher alguém que não seja digno de sucedê-la. Rose informa Al que não a escolheu ao acaso. Ela dedicou seu tempo e fez a escolha com confiança. Al fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta o que Rose vê nela. Rose então começa a listar as qualidades que a fizeram escolher Al como a vice-comandante. Rose gosta do fato de que Al nunca desiste de algo quando decide. Rose quer esse tipo de mentalidade porque será uma base estável para aqueles ao seu redor se apoiarem. Enquanto Al continuar em frente, aqueles ao seu redor seguirão o exemplo. Isso é uma surpresa para Al, que começa a se perguntar por que seu povo a seguirá. Ela deixa um largo sorriso enquanto espera que Rose lhe conte a razão disso. Rose então lhe diz que as coisas mudam constantemente e ela precisa aceitar isso. Ela é a líder atual, mas um dia ela não será a líder, e Al precisa ser capaz de aceitar esse fato. Depois de ouvir tudo isso, Al percebe o que Rose está dizendo, e ela concorda com tudo que Rose disse. Uma vez resolvido, Rose se levanta para ir dormir, enquanto Al assume o próximo turno. Rose sabe que o resto do grupo não está dormindo, e ela os informa que está ciente disso. Al fica chocada ao descobrir que os rapazes estavam ouvindo suas conversas. Os rapazes então asseguram a Al que sempre a apoiam. Eles podem não agir como se apoiassem, mas estão prontos para seguir o que ela disser porque confiam e gostam dela. No dia seguinte, o grupo encontra marcas de garras em algumas árvores. Eles reconhecem essas marcas de garras como as de um lobo luminoso. Há também pegadas e líquido vermelho no chão. Isso prova para eles que demônios estão realmente caçando os monstros. Mas eles se perguntam o que os demônios querem ao caçar monstros em território humano. Alguns acreditam que estão fazendo isso por diversão, mas Al sabe que há outros motivos por trás disso. Neste momento, eles ouvem um som estrondoso à distância, e o grupo se move na direção do barulho. Eles ficam atrás de alguns arbustos e avistam alguns demônios abatendo monstros e empilhando-os em uma carruagem. Os demônios têm alguém de autoridade com eles, que aparentemente é seu líder. O líder consegue sentir o cheiro dos humanos e avisa que está atrás deles. Rose percebe que não há necessidade de se esconder novamente, e ela se revela. O resto do grupo faz o mesmo quando ela faz isso. Ela sai do arbusto, mas diz para Ollie e o resto ficarem parados primeiro. Rose pergunta ao líder por que eles estão caçando monstros, e ele responde que há uma razão por trás disso, mas não está disposto a divulgar. Rose então pergunta o que o cara quer fazer, pois eles ainda podem evitar o conflito no estágio em que estão. O líder demônio está confiante em si mesmo e em seus homens, levando-o a dizer a Rose que não pode deixá-la ir porque ela já os viu. Ele planeja eliminar Rose e sua equipe. Ao ouvir isso, Ollie sai para apoiar sua chefe. Rose então diz a ela para ficar encarregada da equipe, porque ela não poderá dar instruções enquanto estiver lutando com o cara demônio. O líder demônio e Rose correm um para o outro, e o líder demônio ativa uma magia de vento que ele lança em Rose.
Surpreendentemente, Rose é mais rápida do que o ataque, e ela alcança o cara antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Ele consegue se afastar de ser atingido, e está prestes a mencionar o quão impressionado está que um humano pode ser forte quando Rose vem para cima dele com outro ataque. Rose o acerta e o manda colidindo na floresta atrás deles. Rose quer ir atrás do cara e ela deixa sua unidade para lidar com o restante dos demônios. Ela corre atrás do cara e quando percebe que ele está prestes a fugir, arranca as raízes de uma árvore e a joga na frente dele para bloquear seu caminho. Ela reforça isso atirando mais árvores nele. Ela pega uma das árvores e usa para prendê-lo. O cara demônio se liberta disso e vem em direção a Rose com um ataque de vento poderoso, que ele acha que será suficiente para parar Rose, mas ela se liberta do ataque em espiral graças às suas habilidades de cura. O cara então percebe que Rose é uma curandeira, e sua imensa força física a torna uma lutadora corpo a corpo eficaz. O cara decide ficar sério, mas para isso ele se apresenta primeiro. Seu nome é Nero Argense e ele também pergunta o nome do oponente, ao qual Rose atende e responde. Um portal vermelho se abre no chão e o cajado de Nero emerge de lá. Ele ameaça terminar Rose, mas Rose garante ao cara que vai espancá-lo antes que ele tenha a chance de terminá-la. Tendo dito isso, os dois avançam um contra o outro com toda a ferocidade. A batalha entre os dois grupos continua. A unidade de Rose está pronta para mostrar aos demônios que eles não são fáceis de derrotar. Rose percebe que a espada demoníaca de Nero é amaldiçoada, por isso ela não pode deixar o feio. Espada possuída tocá-la ou cortá-la. Ela desvia do ataque do cara e lança um contra-ataque que o joga no chão. Rose provoca o demônio dizendo-lhe para se levantar porque ela tem certeza de que ele ainda tem força para lutar. Nero admite que Rose e sua unidade são bastante habilidosos. No entanto, ele não está pronto para ser derrotado porque eles estão trabalhando para o surgimento do Senhor dos Demônios. Com isso, Nero emite uma poderosa magia de controle de seu corpo. Isso é para mostrar a Rose que ele e seu esquadrão estão prontos para se tornarem ovelhas sacrificiais se for necessário para que seu Lorde renasça. A unidade de Rose percebe algo estranho sobre os demônios. Os demônios começam a agir como se suas vidas não significassem nada, e Rose suspeita que Nero fez algo com o esquadrão. Ela vai atrás do cara, querendo acabar com ele antes que ele faça qualquer coisa frutífera. Um dos demônios segurando Neruca mergulha sua cabeça na morte, enquanto também morre com ela. Nero basicamente condicionou seu esquadrão a morrer ao lado dos humanos se for necessário. Esse efeito continua, e Rose começa a perder sua unidade uma por uma. Rose perde a calma e avança em direção a Nero como um cachorro raivoso. Isso apenas dá a Nero a chance perfeita de calcular seus movimentos e ele faz um corte em seu olho direito. Rose tenta curar a ferida, mas não consegue porque a espada é amaldiçoada. Mesmo com metade de sua visão, Rose ainda permanece de pé, tentando derrubar Nero com o que quer que ela tenha deixado. Nero está prestes a terminar o trabalho quando o olho pula entre o ataque e acaba sendo profundamente cortado no lugar de Rose. Rose cai no chão, percebendo que perdeu sua unidade inteira. Esta é uma unidade que sempre acreditou nela. Nero acha que este é o momento certo para falar mal de Rose e seu grupo, mas isso só deixa a moça brava. Rose segura a espada do cara como se não fosse nada. Ela dá um soco na barriga dele para colocá-lo de joelhos. Ela está decidida a lhe dar uma grande lição. Ela soca Nero repetidamente, e mesmo quando Nero tenta revidar, ele não consegue. Rose está no modo de eliminação e Nero não tem chance contra a moça. Ela o joga como se fosse um pedaço de papel inútil. Ela o lança contra uma árvore e o empala com sua própria espada. Ela está começando a desacelerar, mas quer terminar o trabalho. Ela está se aproximando de Nero quando uma jovem Amila surge da floresta. Ela pretende salvar Nero, deixando Rose chocada que ainda há alguém disposto a salvar Nero, mesmo que ele seja um incômodo. Amila puxa a espada e uma proteção de enredo cobre a garota enquanto Rose assiste ela arrastar o cara que é totalmente responsável pela aniquilação de seu esquadrão. Assim que os dois se vão, Rose cai de joelhos, mas ela ouve os gemidos de Ollie e rasteja até onde a garota está. Ela tenta curá-la, mas o corte é profundo demais, e além disso, ela foi cortada com a espada amaldiçoada. Antes de morrer, Ollie diz a Rose para continuar sendo a comandante que todos conhecem. Ollie morre e Rose solta um grito alto e doloroso enquanto olha ao redor para ver os corpos de seus camaradas. Ao voltar para o castelo, Rose entrega seu relatório ao rei, e após terminar, ela pede ao rei que a remova do comando do batalhão. Como se isso já não fosse suficiente, ela quer que o rei retire sua cavalaria porque ela não se considera mais uma cavaleira. Enquanto caminhava pela rua, Rose encontra um homem e uma mulher. Eles são os pais do Josh e agradecem à senhora por permitir que Josh servisse em sua unidade. Eles sabem o impacto que ela teve em Josh porque ele era um delinquente irritante e problemático antes de se juntar ao esquadrão de Rose. Eles não a culpam pela morte de Josh, mas pela oportunidade que ela deu ao filho deles. Um mês depois, Siglis vem verificar Rose porque ela não saiu de sua base desde o incidente. Siglis está lá para encorajá-la e tirá-la de seu estado sombrio. Ele nota que o olho direito dela já está cicatrizando, o que significa que a maldição era temporária. Ele se pergunta por que Rose não curou seu olho desde que a maldição foi levantada. Após a partida de Siglis, Rose afirma que vai deixar o olho ferido do jeito que está para que possa lembrá-la do que aconteceu com sua unidade. Este pode ser o motivo, e ela também pode gostar da ideia de usar um tapa-olho. Quem sabe, Rose então finalmente chega à conclusão de que não vai desperdiçar a segunda chance que Ollie lhe deu.
Rose senta-se na sala de estar pensando em sua vida quando as imagens de sua unidade morta aparecem para ela. Olha e os outros zombam dela por estar deprimida e dizem para ela se animar. Ela é conhecida como a Alegre e eles não querem que isso mude. Eles dizem para ela seguir em frente porque as coisas não ficam as mesmas, e ela precisa aceitar essa nova realidade. Ela se lembra do que Olha lhe disse sobre permanecer ela mesma, e junto com as lindas memórias que compartilhou com a equipe, Rose finalmente consegue se manter firme. Foi quando ela decidiu criar uma unidade que salvaria vidas em preparação para as batalhas que viriam. Além disso, ela precisa de alguém como ela. Nos dias atuais, ela diz a Ken que está feliz por tê-lo encontrado. Ken quer sorrir com isso, mas Rose o acerta na barriga porque não suporta ver o cara rir ou sorrir. Rose diz a Ken que está contando com ele para estar com ela no campo de batalha porque tem quase certeza de que ele não vai morrer. Ken sorri pelo elogio, mas como de costume, Rose lhe dá um soco forte. Os pobres sofreram muito nas mãos desta cruel praia. Enquanto isso, os demônios finalmente terminaram a ponte que estão construindo e o cavaleiro de armadura mal pode esperar para entrar em batalha contra os humanos. Na manhã seguinte, Ken sai da barraca cedo para observar os arredores e também se lembra do porquê ele tem que lutar contra um bando de irritantes e irritantes canalhas, enquanto também tenta o seu melhor para salvar os soldados bastante tolos. Ele está no meio disso quando Suzune aparece do nada. É como se o pervertido estivesse esperando que seu brinquedo favorito aparecesse. Suzune começa a contar a Ken sobre as qualidades que vem com sua armadura brilhante. Ken realmente não está interessado nesta conversa chata, mas Suzune é bastante teimosa. Ela está se aproximando do cara quando Ken começa a rezar para que Kazuki apareça para salvá-lo. Suas orações são atendidas e Kazuki aparece para levar Suzune embora porque Siglis já está perguntando por eles. Momentos depois, Siglis mobilizou o exército e contou a todos suas obrigações. Suzune e Kazuki vão liderar a vanguarda e o objetivo deles é abrir a formação do inimigo. Além disso, eles estão livres para avançar até a retaguarda do inimigo na tentativa de capturar o comandante. Kazuki percebe que Suzune está perturbada e tenta acalmar a senhora. Não muito tempo depois, as forças inimigas aparecem bem na frente deles. Os magos, incluindo os heróis, lançam um ataque de longo alcance contra os inimigos, mas ficam chocados ao descobrir que os inimigos que atacaram não passam de uma ilusão. Acontece que os verdadeiros inimigos estão vindo em direção ao sudoeste e já fecharam. A batalha já começou, e Rose diz a Tong, Alec, Mil, Gomel e Gurd para irem para campo de batalha para buscar soldados feridos para tratamento. Orga e Ruru estarão na tenda atendendo aos feridos enquanto Haruku está encarregado de protegê-los. Rose e Ken devem entrar no campo de batalha quando as coisas começarem a ficar sérias. Logo depois disso, os feridos começaram a chegar. A mão de Ken começa a tremer como um frango quando ele está prestes a curar um dos soldados, porque ele está apenas vendo como é a guerra e não os jogos de vídeo que ele jogava no seu mundo. O soldado ferido fala sobre a cobra gigante que está atacando eles no campo de batalha. Ken se pergunta se essa cobra está relacionada àquela que ele derrotou na floresta. No entanto, ele desvia a mente disso e cura o soldado ferido. No campo de batalha, o cavaleiro em armadura escura é subitamente esfaqueado por trás por um soldado humano. Mas o cavaleiro não parece preocupado. Sem mover um dedo, o soldado fica ferido e cai no chão. O cavaleiro está prestes a terminar o soldado, mas um dos curandeiros chega bem a tempo de resgatar os soldados. O cavaleiro fica impressionado e, na verdade, quer mais disso dos humanos porque já está morrendo de tédio. Ele vê Relâmpago à distância e o toma como um sinal de ação premium que gostaria de participar. Conforme a batalha avança, Rose decide que é hora dela e Ken saírem. Ela pergunta a Ken se ele está pronto e ele diz que sim. Antes de partir, Haruku assegura a Rose que vai proteger os curandeiros. Com isso, os dois entram no campo de batalha. Ken se lembra da visão ruim que teve e isso o obriga a parar. Quando Rose pergunta a ele qual é o problema, ele simplesmente diz que não é nada. Rose sabe que o cara não está pronto para matar, mas para salvar pessoas. Ela então lhe dá um último conselho antes de finalmente saírem separadamente. Ken vê um soldado humano que estava prestes a perder a vida para um demônio, mas Ken entra bem a tempo de salvar o fraco. Tolo. Ele salva um grupo de soldados e diz para eles recuarem para o acampamento se não conseguirem continuar lutando. Em outro lugar, Suzune está dando o seu melhor, mas parece que ela está sentindo a pressão da batalha. Kazuki parece perceber isso, mas ela rapidamente coloca um sorriso no rosto para enganar o cara, fazendo-o acreditar que ela está perfeitamente bem. As coisas vão ficar ainda mais interessantes com a chegada do cavaleiro em armadura escura. Um bando de tolos, que são soldados humanos, corre em direção ao cavaleiro e empurra suas armas contra ele, mas não há resistência do cavaleiro. Eles logo descobrem porque ele não está se movendo quando começam a se contorcer de dor. Sem pensar muito, Suzune parece ter descoberto o poder mágico do cavaleiro. Kazuki atinge o cavaleiro no ombro com um golpe de longo alcance. No entanto, o golpe retorna para Kazuki, o que finalmente confirma que o cavaleiro está usando uma magia chamada Refletir. Esta é uma magia que permite que todo o dano causado à armadura seja refletido de volta em quem o infligiu. O cavaleiro fica impressionado que Suzune descobriu sua habilidade, elogiando-a por ser a primeira pessoa a descobri-la facilmente. Ken está cumprindo seus deveres quando começa a sentir uma teimosa enxaqueca que se recusa a ir embora. Ele tenta se curar, mas isso não está funcionando. Ele começa a se perguntar se algo ruim aconteceu com Suzune e Kazuki. Ele está com tanta dor, deixando-o vulnerável a um soldado demônio, mas um dos soldados humanos que ele salvou momentos atrás está lá para resgatar sua abertura.
Ele então pergunta ao soldado onde estão os heróis. O soldado informa que eles estão lutando no centro do campo de batalha. Continuando com a batalha contra o cavaleiro, Suzune percebe que eles estão em grande desvantagem porque não conseguem atacar. No entanto, Suzune tem um plano contra o cavaleiro. Ela conta a Kazuki sobre isso e juntos eles avançam em direção ao cavaleiro. Suzune bloqueia a visão do cavaleiro com uma nuvem de poeira perfeita. Uma vez alcançado isso, eles atacam o cavaleiro em armadura escura juntos. No entanto, os dois logo percebem que não é nada além de merda de cachorro quando o ataque volta para atingi-los. Nesse momento, Suzune repara que há um dano nas costas do cavaleiro que não foi refletido. Outra ideia imediatamente vem à sua mente e ela diz a Kazuki que deveriam lançar outro ataque. Desta vez, Suzune ativa sua super velocidade e corre ao redor do cavaleiro enquanto Kazuki bloqueia a visão do inimigo com uma bola de luz. Antes que o cavaleiro perceba o que está acontecendo, Suzune já cravou sua espada em sua garganta por trás. Suzune acredita que o cavaleiro não pode refletir ataques que não vêm chegando. Além disso, ela retirou a habilidade do inimigo de dizer a palavra refletir. Ela então encoraja Kazuki a atacar, já que agora eles têm uma chance. No entanto, eles aprendem da maneira difícil que o cavaleiro estava apenas brincando com eles. O cavaleiro reflete o ataque de Suzune, causando a abertura do ferimento em seu pescoço. Kazuki também é empalado pelo cavaleiro enquanto pula em direção ao cavaleiro. O cavaleiro zomba deles, dizendo a Suzune que eles intencionalmente deixaram o ferimento nas costas sem refletir para enganá-los. Além disso, ele não precisa que sua voz reflita um ataque. Tudo o que ele precisa é da vontade e do pensamento para fazê-lo, e é considerado feito. O cavaleiro se gaba orgulhosamente de que não há nada ou ninguém neste mundo que possa detê-los. Kazuki já está deitado meio morto no chão, enquanto Suzune está gradualmente se juntando a ele. Ken está a caminho deles, mas há a possibilidade de que seja tarde demais antes que ele chegue onde seus amigos estão. Enquanto Suzune e Kazuki lentamente perdem sua força vital, Suzune se lembra do primeiro dia em que se aproximou de Ken na escola. Ela se considera sortuda por ter conhecido Ken naquele mesmo dia. Ela estava feliz por ter sido convocada para este mundo e também pelo fato de que Ken, que é considerado o inútil entre eles, é quem sabe o que deve fazer. Os soldados humanos são tomados por total desdém ao verem os heróis deitados ali à beira da morte. Os demônios estão celebrando porque o Cavaleiro Negro parece ser imparável. O Cavaleiro Negro então levanta sua espada para terminar o que começou. No entanto, Ken está correndo em direção a eles com uma velocidade cegante. Com a afirmação de que seus amigos não vão morrer, ele desfere um golpe devastador no corpo do cavaleiro, que os envia voando enquanto gemem de dor. Ken está feliz por ter chegado a seus amigos antes que morressem. Ele começa a curá-los imediatamente, mas o cavaleiro tem que se levantar novamente. Uma parte da armadura em seu rosto se solta, revelando que o cavaleiro é uma mulher. A cavaleira admite que o ataque doeu, e por isso, ela vai machucar Ken seriamente. Ken não tem tempo para lutar contra a Cavaleira Negra, e carrega seus amigos com o objetivo de fugir. Os demônios tentam pará-lo, mas os soldados humanos estão lá para cobrir sua saída. Suzune abriu os olhos e agradeceu a Ken por salvá-los. O Cavaleiro Negro continua perseguindo Ken e até lança sua espada em algum momento. Isso quase acerta o trio, mas Ken consegue desviar do ataque. Ken para e Suzune informa que eles não conseguiram causar dano ao Cavaleiro Negro. O Cavaleiro os alcança com a promessa de machucar Ken, assim como machucou ela. Ken não tem planos de lutar com o Cavaleiro, mas ela está começando a irritá-lo. Ele decide entrar em uma batalha com o Cavaleiro enquanto Suzune cuida de Kazuki. Enquanto ele avança em direção ao Cavaleiro, percebe que a armadura do Cavaleiro também pode se transformar, o que a torna ainda mais mortal. A Cavaleira tenta atacar Ken com seus golpes, mas eles não têm efeito sobre ele, deixando a Cavaleira Negra totalmente surpresa. Ken percebe que a Cavaleira não está esperando o que ele está trazendo à mesa, e ele aumenta a intensidade de seus socos. O Cavaleiro fica frustrado, mandando Ken morrer, mas Ken lembra a Praia Orgulhosa que as pessoas não morrem só porque ela mandou. Kazuki finalmente recobra a consciência e Suzune diz a ele que foi Ken quem os curou. Na verdade, ele está atualmente lutando contra o assustador Cavaleiro Negro. Todos os ataques de reflexão do Cavaleiro não estão funcionando em Ken, porque ele está constantemente se curando. Suzune se pergunta se a fraqueza do Cavaleiro pode ser magia de cura. Eles chegam à conclusão de que Ken não está ferindo o Cavaleiro com seus ataques, mas está tornando cada ataque muito doloroso para ela. Suzune não pode deixar de admitir que este é o jeito errado de usar magia de cura. O Cavaleiro Negro fica furioso porque Ken está brincando com ela e ela ativa todo o seu poder. Sua aura se torna mais assustadora e sua espada fica ainda maior do que antes. Isso é pra assustar Ken, mas o cara nem se importa com todo o show de intimidação que o Cavaleiro está fazendo. Ele não se importa com o tipo de magia que o Cavaleiro possui, porque tudo o que ele sabe é que precisa acabar com tudo. Ken e o Cavaleiro avançam um contra o outro e entram em contato, deixando uma grande onda em seu rastro. Ken resiste até seu limite e supera o Cavaleiro com sua magia de cura. Ele rompe a espada do Cavaleiro, permitindo-lhe desferir um golpe final que atravessa o Cavaleiro. Isso pode ser visto à distância e Rose parece impressionada com o que está vendo.
Quando tudo se acalma, a Cavaleira das Trevas perdeu sua armadura, ficando completamente vulnerável. A Cavaleira se revela como um demônio feminino de cabelo branco, e ela foi completamente nocauteada pelo ataque de Ken. Ken chama seu golpe final de O Soco de Cura Supremo. Assim que os demônios percebem que seu melhor lutador foi derrotado e capturado, começam a correr de volta para seus buracos como ratos. Suzune agradece a Ken por salvá-los porque certamente teriam morrido se não fosse por sua intervenção. Suzune pergunta que tipo de ataque ele usou e ele explica para ela que Rose o ensinou no último minuto. Este foi o conselho que ela deu a ele antes de se separarem. Tudo que Ken precisa fazer é imbuir seu punho com magia de cura, então ele está curando seu inimigo enquanto também causa dor intensa. Isso não vai matar o inimigo, mas certamente vai nocauteá-lo. Suzune e Ken estão aproveitando seu sucesso quando os soldados aparecem para dizer que a cobra ainda está causando estragos. Os heróis planejam terminar isso, e Ken quer se juntar a eles, mas Rose aparece para impedi-lo. Ken quase faz nas calças com a chegada de seu mestre. Ele até começa a pedir desculpas, dizendo que já cuidou de tudo antes de seu mestre aparecer. Rose então diz a Ken que eles precisam voltar ao acampamento, e ele deve deixar os heróis cuidarem da cobra. Ken diz aos seus amigos que é melhor eles voltarem vivos, e Suzune o assegura que eles não vão desperdiçar as vidas que ele lhes deu. No acampamento dos demônios, a Mila e os outros descobriram que o Cavaleiro Negro foi capturado, deixando-os totalmente em pânico. A Mila fica ainda mais assustada quando ouve que há outra pessoa que é ágil como Rose. Ela imediatamente percebe que a batalha é uma causa perdida porque eles nem sequer enfrentaram siglos e já estão perdendo tão mal. Ela diz a Hiriluk para chamar a cobra de volta porque é hora de recuar. Hiriluk está prestes a fazer isso quando percebe que a cobra foi emboscada pelos heróis. Trabalhando juntos, Suzune e Kazuki derrotam a besta rastejante. Agora na enfermaria, Rose diz a Ken que o inimigo está recuando e ele quer saber se vão perseguir, mas ela diz que não. Ela está tentando evitar mais baixas porque os demônios provavelmente atacarão de novo em breve. Nesse momento, Rose começa a elogiar o rapaz, dizendo-lhe que a batalha provavelmente teria sido perdida se ele não tivesse salvado os heróis. Ao ouvir o elogio, lágrimas escorrem dos olhos de Ken porque ele finalmente percebe que seu trabalho árduo não foi em vão. Rose dá um tapinha na cabeça dele e Ken agradece a senhora por lhe ensinar a maneira certa de salvar as pessoas. Rose sorri enquanto olha orgulhosamente para Ken. Ken sente tontura e desmaia, mas Rose o segura, percebendo que o rapaz já está sem mana e estamina. Ela está feliz que ele conseguiu aguentar por tanto tempo, e Rose não poderia estar mais orgulhosa dele. Estudante. Após a batalha, Ken é convocado ao castelo onde é recompensado pelo rei por seus esforços valentes para vencer a batalha para eles. Ken nunca esteve na frente de tantas pessoas. Isso o deixa nervoso, mas um tapa do seu mestre o faz voltar aos sentidos. Ele se senta para contar o seu feio, Pat, Blurin, a história de como tudo aconteceu. Ele está no meio disso quando Gomu aparece para dizer a ele que sua presença é necessária no castelo novamente. Enquanto caminha para a rua, Ken é tratado como uma celebridade pelas pessoas, tornando as coisas bem constrangedoras para ele. Chegando ao castelo, Haruka agradece a ele por seus esforços na guerra. Ele chega à sala do trono, e o rei diz a ele que precisam de sua ajuda em relação ao Cavaleiro Negro, que ele capturou. Ela tem cooperado durante os interrogatórios, o que mostra que ela não é leal ao reino dos demônios. No entanto, eles querem saber certas coisas sobre o exército dos demônios, que ela ainda não está dizendo. Ela insiste que ver Ken será a única coisa que a fará cooperar. Ken concorda com isso, e enquanto se dirige ao porão, ele é escoltado por Suzune, que afirma estar lá para proteger Ken. Ken precisa lembrar a ela que o Cavaleiro Negro literalmente venceu. Na batalha, o Cavaleiro Negro usa magia negra, mas a magia de cura de Ken anula seus poderes. Ken então se lembra que causou tanto dano ao corpo do Cavaleiro que ela deveria ter recebido tratamentos médicos. Ken corre para a cela para verificar o Cavaleiro Negro, que agora está coberto com sua armadura. Ken pergunta se ela está bem, mas ela responde que está acostumada com a dor. Mesmo assim, Ken sabe que ela deve estar morrendo por dentro e ele diz a Siglos para deixá-lo entrar. Siglos permite, e Ken começa a curar a senhora. Ele faz isso até chegar ao rosto dela, acalmando o rosto da senhora e forçando-a a remover totalmente sua armadura. Lágrimas correm por seus olhos enquanto ela diz a Ken que nunca se sentiu assim antes. Mais tarde, Ken percebe que está prestes a passar por outra sessão de inferno quando seu mestre lhe diz que ele precisa treinar e aprender a desviar dos golpes. Ele está acostumado a receber golpes e se curar, mas seu mestre quer que ele evite os golpes em vez de permitir que eles o atinjam. Rose se prepara para socar o cara, mas ele começa a correr para trás. Ela até diz ao cara que vai começar de leve, mas Ken se pergunta que tipo de monstro sente prazer em bater em seus subordinados. O treinamento começa e Rose consegue acertar um soco no cara, derrubando-o completamente. Ken acorda para o mesmo tratamento novamente. Isso continua por 3 dias, tornando sua vida um verdadeiro inferno. Ken decide visitar o Cavaleiro Negro na cela dela, já que ele está em um dia de folga. Ele resume ao Cavaleiro Negro tudo o que aconteceu, fazendo o Cavaleiro Negro se perguntar por que ele está fazendo isso. Ela percebe que está ficando vulnerável perto do cara e pede que ele vá embora. Quando está prestes a sair do castelo, ele se depara com Kazuki, que está treinando na frente de Celia.
Ele não consegue acreditar que isso é o que parece ser o treinamento, porque seu mestre quase terminou sua vida alegando que está treinando-o. Kazuki percebe a presença do cara e interrompe seu treinamento para que eles possam conversar. Celia diz a Ken que o rei agora confia mais nele do que antes. Ele sabe que a batalha teria sido perdida se não fosse por sua corajosa intervenção. Ken quer parecer modesto dizendo à princesa que não fez nada, mas Kazuki interrompe. Ele está prestes a mencionar o fato de que quase morreu quando se lembra de que está ao lado de Celia, obrigando-o a fechar a boca rapidamente. No entanto, Celia já percebeu isso, e após a saída de Ken, Kazuki se encontra em uma situação de intensa investigação. Ken, por outro lado, se pergunta o que acontecerá com o Cavaleiro Negro agora. Ela já entregou todas as informações que eles queriam dela e há a possibilidade de que ela possa ser executada. A Cavaleiro Negro está em sua cela quando Rose aparece, deixando-a totalmente surpresa. Rose diz à senhora que está lá para lhe dar duas opções e o Cavaleiro Negro já está morrendo de medo. Ela sabe que Rose é muito mais forte que Ken, o que a torna uma ameaça muito assustadora. Rose diz a ela que tem a opção de apodrecer na prisão ou se juntar a ela para transformá-la em um demônio íntegro. Não que ela tenha escolha, porque Rose já decidiu. Rose coloca uma ferramenta mágica no pescoço da cavaleira para restringir sua magia negra e impedir que ela vista sua armadura. A cavaleira começa a se perguntar o que Rose quer com ela, mas ela só descobrirá se for paciente. Ken e Blurin estão correndo quando ele de repente é chutado de lado por sua mestre ameaçadora. Ela o lembra de que ele deveria estar de folga, e Ken se pergunta se isso é motivo suficiente para ela chutá-lo. Amiga, admita que você é um monstro e gosta de chutar e socar. Ken fica chocado ao ver o cavaleiro com Rose. Rose informa a Ken que ela tem planos de reformar a dama e transformá-la numa mensageira para a equipe de resgate. Rose já está se divertindo porque essa será a primeira vez que ela treina um demônio. Quando o cavaleiro acorda, Ken oferece suas condolências porque ele sabe que o cavaleiro está completamente acabado. Mais tarde naquela noite, Rose informa Ken que o rei planeja enviá-lo junto com os heróis para outras nações para entregar mensagens. Ken se pergunta por que ele foi escolhido junto com os heróis e Rose o informa que o rei agora confia nele e que ele vai realizar o trabalho. Rose diz para ele se preparar antes de ser chamado. Ken decide comprar um livro na cidade e o livreiro pede desculpas a ele pela maneira como agiram após a batalha. Eles estavam apenas animados e impressionados com o quão bom o cara era. Infelizmente para Ken, ele encontra novamente a pervertida Suzune. Ele está tentando lidar com esse problema quando vê a garota raposa, que lhe mostra a visão de Suzune e Kazuki morrendo no campo de batalha. Ele corre até onde a garota está e, para sua surpresa, a garota lhe diz que é hora de retribuir porque ela precisa que Ken salve sua mãe. A garota raposa diz a Ken que ele é o único em quem ela confia e ela se apresenta como a Mako. Ela então pede uma conversa em particular. Enquanto isso, o Cavaleiro das Trevas está tendo dificuldade em lidar com o árduo treinamento imposto por Rose. Ela vê toda a unidade de resgate como desumana, pois não há como alguém não morrer com esse tipo de treinamento rigoroso. Ela decide deitar no chão porque está cansada, mas um chute de Rose lhe dá a adrenalina que ela quer e ela imediatamente retoma seu treinamento. Como Rose e os outros estão treinando, Ken e Suzune decidem conversar com a Mako no dormitório. Ken agradece a ela por salvar seus amigos mostrando-lhe a visão. A Mako então explica ao cara que ela está procurando um curandeiro e essa é a razão pela qual ela deixou o território distante dos Beastkin, porque apenas humanos têm curandeiros. Eles perguntam por que ela não pediu ajuda a Orga ou Ururu, já que certamente teriam ajudado. Ela responde que os dois não podem lutar e ela precisa de alguém que possa. Eles perguntam por que ela não pediu a Rose, e ela responde que já viu Rose recusando seu pedido em uma visão. Quando viu Ken, percebeu que era ele quem ia ajudá-la. Ken pensa a respeito e concorda em ajudar. Como ele vai viajar para entregar mensagens, pode muito bem fazer uma parada no território dos Beastkin. No entanto, Ken precisa consultar Rose sobre isso. Ken encontra Rose e conta pra ela sobre isso. Rose fica surpresa ao descobrir que existe um oráculo do tempo em suas terras. Ela diz que isso pode causar uma guerra entre eles e os Beastkins. No entanto, Rose acredita que Ken será capaz de ir ao território dos Beastkins por causa da jornada que ele está prestes a embarcar. Ken retorna para o quarto, mas a Mako já sabe o resultado de sua reunião com Rose. Ela agradece a Ken antes de ir embora para o dia. Naquela noite, o Cavaleiro das Trevas acha difícil comer devido ao treinamento estressante e exaustivo pelo qual ela passou. No entanto, Ken a aconselha a comer porque ela ainda não viu nada. Ela está apenas no portão do inferno e ainda não entrou no fogo. Seu treinamento continua assim, e no 10º dia, ela parece estar melhorando. Ela está passando pela floresta quando ouve um grito vindo das árvores. Ela decide pausar seu treinamento e verificar o que está acontecendo. Acontece que Rose e Ken estão tendo seu treinamento ocasional de desviar de socos. Com o tipo de golpes que atingiram Ken, o Cavaleiro Negro acredita que ele já deveria estar morto. Enquanto isso continua, Ken consegue desviar um dos socos de Rose, e isso o anima, mas outro soco o derruba na árvore. No entanto, ele não se importa com isso porque uma vitória é uma vitória. Ele finalmente conseguiu desviar um dos socos de Rose depois de dias. O Cavaleiro das Trevas assume que Ken não é mais humano porque ele deveria estar morto. Rose então diz ao Cavaleiro das Trevas para continuar seu treinamento com Ken. Ken e o Cavaleiro sentam-se para conversar e Ken diz ao Cavaleiro que seu mestre é um monstro terrível. Tudo o que o Cavaleiro pode dizer em resposta é que Ken está se tornando um também. Ken então decide finalmente perguntar o nome da Cavaleira. Ela responde que seu nome é Felm.
Logo após saber o nome dela, Ken foge com Blue, deixando Felmy de coração partido. Ela espera que ele tenha uma longa conversa com ela, mas ele simplesmente vai embora com seu animal de estimação. Ela corre atrás dele, tentando continuar, mas isso só acaba com ela desmaiando. Durante o jantar, a equipe de resgate acredita que o cara fez algo suspeito com a garota, mas ele diz a eles que é inocente de qualquer bobagem que estejam pensando. Ken fala mal de Rose, o que quase lhe custou a cabeça. Naquela noite, Felmy ouve Ken e Rose conversando sobre sua jornada para entregar mensagens. Na manhã seguinte, Felmy faz as malas e sai do dormitório. Por outro lado, Ken e a Mako vão para a sala do trono, onde o rei agradece a Mako por sua ajuda. O rei diz a Ken que o Elce dirá o resto das informações que ele precisa saber. Ele visitará a Cidade da Magia, Lukvist, a Nação da Oração, Samariarli, a Nação da Água, Mialark, e finalmente ele vai parar no território dos Homens-Fera. Kazuki e Suzune irão acompanhá-lo a Lukvist, mas eles vão se separar de lá. Ken ficará com seus cavaleiros acompanhantes, mas ter muitos cavaleiros deixará as outras nações suspeitas. Ele vai levar 2 cavaleiros com ele e tem a liberdade de escolher quem quiser. Assim que recebe essa opção, ele escolhe Haruku como um dos cavaleiros para segui-lo. Isso é uma grande honra para Haruku, e ele aceita a tarefa. Para o segundo cavaleiro que irá segui-lo, Ken escolhe seu animal de estimação, Durin. Enquanto isso, Rose alcançou Felmy. Ela sabe que ouviu ela falando com Ken sobre as missivas. Ela acredita que a garota vai tentar informar os demônios, mas ela não está fazendo isso. Acontece que ela está se escondendo na floresta para que ela possa se juntar a Ken em sua jornada. Aparentemente, a senhora está preocupada com Ken, mas Rose a tranquiliza dizendo que Ken é como ela, o que significa que não vai se machucar facilmente. Rose agora tem outro plano para Felmy, mas primeiro eles precisam ir ao dormitório. Naquela noite, Felmy e Ken conversam, e isso é basicamente uma despedida entre eles. Felmy tenta esconder o fato de que realmente se importa com Ken. Rose então dá a Ken o conselho mais violento de todos. Ela diz pra ele bater em quem afirmar que outra magia é melhor que a magia de cura. Tozi sabe que a jornada que está prestes a começar vai mudá-lo de uma forma ou de outra, e isso ela está desejando-lhe sorte. Ela diz ao menino que espera grandes coisas dele, basicamente transformando-o em um maldito Homem-Aranha. Ken admira tanto a senhora e está feliz por ela ser sua mestra. No dia seguinte, os heróis e Ken partem em sua jornada. Rose também levou Felmy para onde ela agora receberá seu treinamento. Finalmente, ela está no inferno. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Não hesite em deixar na seção de comentários qual anime você quer que resumamos para o seu entretenimento. Valeu pessoal e tenham um bom dia.